Vamos ler novamente o texto de Atos 7, 48 e 49. Vamos a leer nuevamente el texto en Hechos, capítulo 7, versos 48 y 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Vamos orar uma vez mais. Vamos a orar una vez más. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, mais uma vez nos alegramos na Tua presença nessa manhã. una vez más nos alegramos en tu presencia esta mañana. Levantamos nossos olhos para Ti. Levantamos nuestros ojos a ti. Pedimos Tua provisão e assistência sobre nós. Pedimos tu provisión y asistencia y ayuda sobre nosotros. Pedimos Teu governo sobre todas as coisas. Pedimos tu gobierno sobre todas las cosas. Pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre a Tua palavra, Pedimos la iluminación de tu Espíritu sobre tu palabra, para que na Tua luz vejamos a luz. para que en tu luz veamos la luz. Consagramos esse tempo a Ti uma vez mais. Consagramos este tiempo a ti una vez más. Mostra-te a nós. Muéstrate a nosotros. Abre-nos a Tua palavra. Ábrenos tu palabra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Irmãos, ontem nós destacamos essa pergunta tão importante do final do verso 49. Hermanos, ayer nosotros destacamos esta pregunta tan importante que está al final del verso 49. Sem dúvida, uma pergunta que precisa de resposta. Sin duda una pregunta que necesita una respuesta. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Em outras palavras, En otras o palabras, que Deus busca na sua igreja? ¿qué es lo que el Señor busca en su iglesia? Será que existe algum lugar ¿Será que existe algún lugar que Deus possa chamar de bom e agradável? que Dios pueda llamar de bueno y agradable? Onde está o repouso de Deus? ¿Dónde está el reposo de Dios? E nós vimos que nesse discurso de Estevão, no capítulo 7, Nosotros vimos que en este discurso de Esteban, en el capítulo 7, tão impressionante, tan impresionante, porque ali estão os germens, a semente, porque allí están las semillas do que o apóstolo Paulo de lo que el apóstol Pablo irá desenvolver nas suas 13 epístolas. iba a desarrollar en sus 13 epístolas. Toda a semente da visão de Paulo Todas las semillas de la visión de Pablo está no discurso de Estevão. estaban en el discurso de Esteban. Nós podemos ter certeza Nosotros podemos tener certeza que quando Saulo de Tarso ouviu o testemunho de Estevão, que cuando Saulo de Tarso escuchó el sermón de Esteban, ele nunca havia ouvido nada igual. él nunca había escuchado nada igual. Estevão tomou as escrituras do Velho Testamento. Esteban tomó las escrituras del Antiguo Testamento, Podemos dizer, podemos decir, a Bíblia de Saulo de Tarso, la Biblia de Saulo de Tarso, e fez uma leitura dessa Bíblia, e hizo una lectura de esta uma Biblia, interpretação dessa una Bíblia, interpretación de esta Biblia que Saulo jamais podia imaginar. que Saulo jamás podría imaginar. Estevão mostrou que a casa de Deus Esteban mostró que la casa de é Dios uma casa espiritual. es una casa espiritual. Essa foi a conclusão do discurso de Estevão. Esa fue la conclusión del discurso de E Esteban. sem dúvida, Saulo se tornou tão impressionado. Y sin duda Pablo quedó tan impresionado Quando o Senhor o ganhou na estrada de Damasco. cuando el Señor lo ganó camino a Damasco. Essa é a visão que foi posta no coração de Saulo. Esta fue la visión que fue puesta en el corazón de A Pablo. casa de Deus, La casa de o Dios, templo espiritual de Deus, el templo espiritual de o Dios, corpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. Ele já havia ouvido tudo isso Él ya había escuchado todo esto através das palavras de Estevão. a través de las palabras de Esteban. Quando Estevão termina o seu discurso, Cuando Esteban termina su discurso, ele vê o céu aberto él vio los cielos e o abiertos Senhor Jesus de pé, y al Señor Jesús en pie para então recebê-lo, para entonces recibirle, como que dizendo: como que diciendo, muito bem, servo bom e fiel. muy bien hecho, buen siervo y fiel. Estevão foi o precursor de todos os apóstolos. Esteban fue el precursor de todos los apóstoles. Então, quando nós chegamos ao capítulo 8 de Atos,
Entonces cuando llegamos al capítulo 8 de e Hechos, também no capítulo 9, y también el capítulo 9, especialmente o capítulo 9, especialmente el capítulo nos 9, primeiros versículos, los primeros versículos, diz que Saulo de Tarso respirava ameaças e morte contra os discípulos. dice que Saulo de Tarso respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Aquela palavra respirava na língua original Aquella palabra respirando en el lenguaje original é uma palavra muito interessante. es una palabra muy interesante, Como touro como un toro abrindo suas narinas abriendo sus narinas e respirando de um modo ofegante. y respirando de un modo fuerte, Bravio, bravo, como para atacar alguém. como para atacar a alguien. Esse era Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso. De alguma maneira, irmãos, De alguna manera, a palavra do Senhor através de Estevão la palabra del Señor a través de Esteban penetrou no coração de Saulo de Tarso. penetró en el corazón de Saulo de Tarso. Ainda não uma palavra regeneradora, Aún no una palabra regeneradora, mas Saulo ficou tão impactado com aquela palavra, pero Saulo quedó tan impactado con aquella porque palabra, ele conhecia tão bem as Escrituras, porque él conocía tan bien las Escrituras, mas ele não podia imaginar pero él no podía que imaginar as Escrituras fossem interpretadas daquela maneira. que las Escrituras fuesen interpretadas de aquella manera. Deus tendo um povo antes do templo, Dios teniendo un pueblo antes del tiempo, ou seja, o sea, o foco não está no templo. el foco no estaba en el templo. Deus chamou Abraão Dios llamó a Abraham na terra da idolatria, de una tierra de idolatría, em Ur dos Caldeus, en Ur de los Caldeos, onde, segundo a história, donde según la historia havia mais de 2.000 tipos de ídolos diferentes. había más de 2000 tipos de ídolos E diferentes. segundo alguns Y estudiosos, según algunos a estudiosos, própria família de Abraão manufaturava ídolos. la propia familia de Abraham hacía ídolos. Abraão era um idólatra. Abraham era un idólatra. Mais de 2.000 ídolos. Más de 2000 ídolos. Ur dos Caldeus. Ur de los Caldeos. E eram como 2.000 velas Eran como 2000 velas para iluminar o seu caminho. para iluminar su camino. Mas um dia, Pero un día, o Deus da glória apareceu a Abraão. el Dios de la gloria apareció a Abraham. E quando o sol está colocado na sua luz máxima, Y cuando el sol está colocado en su luz o máxima, Deus da glória el Dios de la gloria apareceu a Abraão. apareció a Abraham. O sol na sua luz máxima. El sol en su luz máxima. Então aquelas 2.000 velas Entonces aquellas 2000 velas para nada serviam. no servían para nada. A revelação de Deus a Abraão, La revelación de Dios a Abraham antes da lei, antes de la ley, antes do templo. antes del tiempo. E aí Estevão começa. Y ahí Esteban comienza. E depois ele mostra que Deus cuidou desse povo graciosamente e soberanamente, Y después muestra que Dios cuidó de su pueblo graciosamente y soberanamente, porque ele formou um vaso adequado. porque Él formó un vaso adecuado. Moisés. 3 fases de 40 anos. 3 fases de 40 años. E depois ele vai dizer que Moisés foi rejeitado Y después va a decir que Moisés fue rechazado e que o povo se tornou y que el idólatra. pueblo se volvió idólatra. E então, Entonces, ainda mostrando a misericórdia de Deus, aún mostrando la misericordia de ele Dios, fala sobre Davi e Salomão. Él habla sobre David y Salomón. E diz que o templo não existia até Salomão. Y dice que el templo no existía hasta Salomón. Mas o trato de Deus com seu povo existia muito antes de Salomão. Pero el trato de Dios con su pueblo existía mucho antes que Salomón. Então o foco não estava no templo. Entonces el foco no estaba en el templo. Então Estevão vai citar Isaías. Entonces Esteban va a citar Isaías. E aí ele conclui Y ahí él de concluye maneira de maravilhosa. una manera maravillosa. Por isso ele foi acusado Por eso él fue acusado de falar contra o templo, de hablar contra el templo, falar contra o santo de hablar lugar, contra el santo lugar, falar contra a lei. de hablar contra la ley. Mas era muito mais do que isso. Pero era mucho más que eso. Estevão estava mostrando que a lei e o templo Esteban estaba mostrando que la ley y el templo eram sombra eran una da sombra verdadeira casa espiritual de de la Deus. verdadera casa espiritual de Dios. Jesus o Nazareno. Jesús el Nazareno. Ele trouxe Él trajo a realidade espiritual da casa de Deus. la realidad espiritual de la casa de Dios. Estevão falou de modo agudo com o Sinédrio. Y Esteban habló de una manera aguda con el Sanedrín. Vós o matastes, Vosotros lo matasteis. vós o rejeitastes, Vosotros lo rechazasteis. vocês fizeram como seus pais. Ustedes hicieron como sus padres. Então, quando ele disse isso, Entonces cuando él dice eso, eles se arremeteram contra ele ellos se arremetieron contra e él o apedrejaram. y le apedrearon. Mas Estevão Pero Esteban tinha o seu rosto tenía su rostro como o rosto de um anjo, como el rostro de un e ángel os céus abertos na sua frente, y los cielos abiertos en e o su frente. Senhor Jesus de pé El Señor Jesús en pie para recebê-lo. para recibirlo. Por quê? ¿Por qué? Porque o Espírito Santo usou a palavra de Deus Porque el Espíritu Santo usó la palabra de para Dios abrir as escrituras do Velho Testamento, para abrir las escrituras del Antiguo Testamento, como dizendo sim,
como diciendo sí. Essa é a visão. Esta es la visión. Esse é o entendimento. Ese es el entendimiento. Essa é a casa espiritual Esta de es la Deus. casa espiritual de Dios. Que maravilhoso, Qué irmão. maravilloso, hermano. Os céus abertos. Los cielos abiertos. E Estevão sendo recebido pelo Senhor. Esteban siendo recibido por el Señor. De pé. De pie. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. E depois nós vemos o céu se abrir de novo em Atos 10. Y después vemos nuevamente los cielos abiertos en Hechos 10. Agora com Pedro. Ahora con Pedro. Enquanto ele orava, Y cuando él oraba, o lençol descia do céu. un lienzo descendió del O cielo. que significa isso? ¿Qué significa eso? Toda sorte de animais imundos, Toda suerte de animales os inmundos. gentios, Los gentiles. a igreja de Deus. La iglesia de Dios. Agora o foco está na igreja. Ahora el foco está en la iglesia. 2 vezes o céu aberto. 2 veces los cielos A abiertos. primeira, Cristo. La primera Cristo. A segunda, a La igreja. segunda la iglesia. Por quê? ¿Por qué? Grande é este mistério. Grande es este misterio. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Então que discurso maravilhoso de Entonces, qué Estevão. discurso maravilloso el de Esteban. Então a pergunta de Estevão: Entonces la pregunta de Esteban, qual é o lugar do meu repouso? ¿cuál es el lugar de mi reposo? Estamos buscando a ajuda do Senhor Estamos buscando la ayuda del Señor para procurar compreender pelas Escrituras para buscar comprender por las Escrituras como podemos trazer o repouso de Deus. cómo podemos traer el reposo de Dios. Tudo que Deus busca é seu repouso. Todo lo que Dios busca es su reposo. Não é porque nosso Deus é um Deus cansado. No es porque nuestro Dios sea un Dios cansado. Não é isso que repouso fala. No es eso lo que el reposo habla. Repouso fala de satisfação. Reposo habla de satisfacción. O que Deus busca na sua casa é satisfação. Lo que Dios busca en su casa es satisfacción. Não sei se você já estudou a respeito de Betânia. No sé si usted ya estudió en relación a Betania. Você sabe quantas vezes o Novo Testamento registra que o Senhor visitou Betânia? ¿Usted sabe cuántas veces la Biblia registra que Jesús visitó Betania? A casa dos figos. La casa de los O Senhor higos. encontrava repouso em Betânia. El Señor encontraba reposo en Betania. Ele não encontrou repouso em Jerusalém. Él no encontró reposo en Jerusalén. Onde estava o templo? Donde estaba el templo. Onde estava o sacerdote? Donde estaban los sacerdotes. Não era ali que o Senhor repousava. No era allí donde el Señor reposaba. Nosso Senhor repousava em Betânia. Nuestro Señor reposaba en E Betania. provavelmente ele tenha feito isso inúmeras Y vezes. probablemente Él haya eso innumerables veces. Mas Pero os evangelhos registram los evangelios registran 10 visitas do Senhor a Betânia. 10 visitas del Señor a Betania. Não vou dizer a você onde elas estão, No les voy a decir dónde están, mas procure por elas. pero búsquelas. Estude as 10 visitas do Senhor a Betânia. Estudie las 10 visitas del Señor a O Betania. segredo daquelas visitas El secreto de aquellas é o visitas caminho da amizade com Deus. es el camino de la amistad con Dios. Desde a primeira visita Desde la primera até a visita última visita, hasta la última visita. aquele lar de Betânia Aquel hogar de Betania foi aprendendo fue aprendiendo o que significa satisfação de Deus. lo que significa satisfacción de Dios. Cristo pôde repousar em Betânia. Cristo podía reposar en Betania. Então isso é um maravilhoso estudo que você pode fazer. Entonces ese es un maravilloso estudio que usted podría O hacer. descanso do Senhor em Betânia. El descanso del Señor en Betania. O que ele encontrava em Betânia? ¿Qué es lo que él encontraba en Betania? Principalmente 3 coisas. Principalmente 3 cosas. Coração que o amava. Un corazón que le amaba. Esse é Lázaro. Perdón. Coração que o amava. Un corazón que lo amaba. Lázaro. Lázaro. Ouvidos que o ouviam. Oídos que le escuchaban. Maria. María. E mãos que o serviam. Y manos que le servían. Marta. Marta. E esse é o repouso do Senhor. Y ese es el reposo del Señor. Ele repousou em Betânia Él reposó en Betania. porque ele encontrava coração que o amava. Porque él encontramos un corazón que le amaba. Ouvidos que o ouviam. Oídos que le E escuchaban. mãos que o serviam. Y manos que le servían. Então esse é um outro tema relacionado ao repouso de Deus, Entonces ese es otro tema relacionado al reposo de que Dios. não teremos tempo de estudar. Que no tenemos tiempo de estudiar Mas se hoy. você fizer isso, Pero si usted hiciera esto, você vai obter muito ganho, usted va a ganar mucho. porque Betânia fala do repouso do Senhor. Porque Betania nos habla del reposo del Señor. Então quando Estevão faz essa pergunta, Entonces cuando Esteban hace esta pregunta, qual é o lugar do meu repouso? ¿cuál es el lugar de mi reposo? Como nós podemos responder essa pergunta? ¿Cómo nosotros podemos responder esta Ontem pregunta? nós começamos pelo Salmo 133. Ayer comenzamos por el Salmo 133. Lembremos-nos que quem fala ali é o Espírito Santo. Recordemos que quien habla allí es el Espíritu É o Santo. Espírito Santo quem fala de Gênesis a Apocalipse. Es el Espíritu Santo quien habla de Génesis a Toda a Apocalipsis. Escritura é inspirada por Deus. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ó, quão bom e agradável. O cuán bueno y agradable. Há um lugar Hay un lugar que o Espírito Santo pode chamar que el Espíritu Santo puede llamar de bom e de agradável. bueno y agradable. Por quê? ¿Por qué? Porque esse é o repouso de Deus. Porque ese es el reposo de Dios. Que lugar é esse? ¿Qué lugar es ese? É um lugar espiritual, Es un lugar espiritual onde os irmãos
irmãos vivem em união, donde los hermanos viven en unidad, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quão importante é isso, irmão? Cuán importante es esto, hermanos. Vamos procurar entrar um pouco mais nisso hoje. Vamos a buscar entrar un poco más en Qual o esto hoy. significado dessa unidade? ¿Cuál es el significado de esta unidad? Qual o significado da comunhão? ¿Cuál es el significado de la comunión? Porque é isso que esse salmo tem para nos dizer. ¿Qué es lo que el Salmo tiene para decir? Unidade e comunhão. Unidad y comunión. Óleo e orvalho. Óleo y rocío. Óleo fala da unidade do Espírito. Óleo nos habla de la unidad del Espíritu. Não vamos repetir o que já falamos ontem. No vamos a repetir lo que ya dijimos ayer. Esse é o óleo, Eso es el óleo. a bênção, La bendición. derramada do cabeça exaltada. Derramada de la cabeza exaltada. Todo o corpo participa da mesma unção. Todo el cuerpo participa de la misma Há unción. um só Espírito. Hay un solo Espíritu. Há um só corpo. Hay un solo cuerpo. Há uma só família. Hay una sola familia. Há uma só fé. Una sola fe. Há uma só esperança. Una sola esperanza. Um só Deus e Pai. Un solo Dios y Padre. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Esse é um desafio para nós nesses Es un dias. desafío para nosotros en estos Um días. só Espírito, Un solo Espíritu. preservando a unidade do Espírito. Guardando la unidad del Espíritu. Nosso irmão Roberto colocou tão bem. Nuestro hermano Roberto colocó también. Efésios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Como podemos preservar a unidade do ¿Cómo podemos Espírito? guardar la unidad del Espíritu? Nosso chamamento, Nuestro llamamiento, nossa vocação nuestra celestial vocación é celestial para praticarmos esse como, es para practicar este cómo, andando de modo digno da vocação a que fomos chamados. andando de modo digno de la vocación con que fuimos llamados. Amados irmãos, Amados hermanos, esse é um esforço. este es un esfuerzo. Precisamos nos esforçar. Necesitamos esforzarnos. Como? ¿Cómo? Negando a nós mesmos. Negándonos a nosotros mismos. Considerando os outros superiores a nós mesmos. Considerando a los otros superiores a nosotros mismos. Não nos impondo sobre os outros irmãos. No imponiéndonos sobre los otros hermanos. Sendo aqueles que servem. Siendo aquellos que O sirven. maior entre vós. El mayor entre vosotros. Esse será o vosso servo. Ese será vuestro siervo. Os governadores dominam os povos. Los gobernadores dominan los pueblos. Entre vós não será assim. Entre vosotros no será así. Se nós não obedecermos essa palavra, Si nosotros no obedecemos a esta não palabra, podemos preservar a unidade do Espírito. no podemos guardar la unidad del Espíritu. Nossa carne é tão sutil, Nuestra carne es tan é sutil, tão insidiosa. es tan sutil, insidiosa. Ela entra em tudo. Ella entra en todo. No nosso serviço, Em nosso serviço, na nossa adoração, nuestra adoración, nas nossas atitudes, en nuestras nos actitudes, nossos relacionamentos, en nuestros relacionamientos, nas nossas orações. en nuestras A oraciones. carne permeia tudo. La carne permea todo. A maioria das nossas lágrimas La mayoría de nuestras precisam lágrimas ser purificadas pelo sangue de Cristo. necesitan ser purificadas por la sangre de Que Cristo. o Senhor nos ajude, irmão. Que el Señor nos ayude, Quão hermanos. cheios nós somos de nós mesmos. Cuán llenos estamos de nosotros mismos. Quanto precisamos andar no caminho da cruz. Cuánto necesitamos andar en el camino de Não la cruz. apenas a palavra da cruz, No solo la palabra de la mas o cruz, caminho da cruz. sino el camino de la E cruz. vamos buscar ver o que isso Y significa. vamos a buscar ver lo que esto significa. Então, ontem à noite começamos a falar Entonces ayer comenzamos a hablar sobre unidade e comunhão, sobre unidad y comunión. o óleo e o orvalho, El óleo y el a rocío. bênção e a La vida. bendición y la vida. Que salmo Qué maravilhoso. salmo O maravilloso. Espírito Santo encontra contentamento. El Espíritu Santo encuentra É contentamiento. Ele quem diz: Es Él quien dice, ó quão bom. oh, cuán bueno. Não podemos ferir ao Espírito No Santo. podemos herir al Espíritu Santo. Não podemos ferir a unidade da No igreja. podemos herir la unidad de la iglesia. Não podemos ferir o corpo de No Cristo. podemos herir el cuerpo de Se Cristo. outros irmãos têm as suas posições particulares, Si otros hermanos tienen sus posiciones particulares, que eles respondam diante do Senhor. que ellos respondan delante del Nós Señor. precisamos preservar a unidade do Espírito. Nosotros necesitamos guardar la unidad del Espíritu. Servir a todos os nossos irmãos. Servir a todos nuestros hermanos. Sem reserva. Sin reservas. Isso não é ecumenismo. Esto no es ecumenismo, Porque a unidade é baseada na verdade. porque la unidad es basada en la verdad. Se há heresia, Si hay herejía, heresias declaradas, herejías declaradas que afrontam a Trindade, que afrentan la Trinidad, que afrontam a encarnação que do Verbo afrentan la de Deus, encarnación, que afrontam a pessoa do Espírito que Santo, afrentan la persona del Espíritu Santo. se há heresias declaradas, Si hay herejías declaradas, então não podemos ter comunhão. entonces no podemos tener comunión. Paulo diz: não tenhais comunhão com estes. Pablo dice, no tengáis comunión con estos. Mas quão cuidadosos precisamos ser, Pero cuán cuidadosos necesitamos ser, porque nós nos dividimos porque nosotros nos dividimos baseados em posições particulares, basados en posiciones em particulares, preferências doutrinárias. en preferencias doctrinales, E levantamos então, como dissemos ontem, y levantamos entonces, como dijimos ayer, os nossos ismos,
nuestros énfasis, posições doutrinárias. posiciones E doctrinales. então nos dividimos. Y entonces nos E dividimos. isso ofende o Espírito Y eso Santo. ofende al Espíritu Isso Santo. impede que ele tenha um lugar do seu Eso repouso. impide que Él tenga su lugar de reposo. Quão bom e agradável Cuán bueno y agradable que os irmãos vivam em união. que los hermanos vivan en unidad. Por causa do óleo, Por causa del o óleo, Espírito foi derramado. el Espíritu fue E derramado. por causa da vida, Y por causa de la a vida, vida foi la compartilhada. vida fue O compartida. Senhor compartilhou sua vida El conosco. Señor compartió su vida con Que nosotros. bênção é Qué o corpo de bendición. Cristo. Es el cuerpo de Que Cristo. responsabilidade nós temos. Qué responsabilidad tenemos. Que o espaço de nossa tenda seja alargado. Que el espacio en nuestra tienda sea extendido. Essa foi a palavra através de um dos profetas. Esa fue la palabra a través de uno de los profetas. Alarga o espaço da tua tenda. Extiende tu tienda. Nossa tenda é tão estreita. Nuestra tienda es tan estrecha. Nós só acolhemos aqueles que se parecem conosco. Nosotros acogemos solo a aquellos que se parecen con nosotros. Só aqueles que têm as mesmas posições Solo que nós aquellos que tienen temos. las mismas posiciones que nosotros tenemos. Se alguém não pensa sobre louvor como nós pensamos, Si alguno no piensa sobre la alabanza como nosotros então não pensamos, serve para nós. entonces no sirve para nosotros. Que o Senhor nos ajude O que el Señor nos ayude a vivermos a unidade do corpo de Cristo. a vivir la unidad del cuerpo de Cristo. Para que o Senhor encontre caminho no meio do seu povo. Para que el Señor encuentre camino en medio de su pueblo. Não é importante, tão importante o que pensamos sobre louvor. No es tan importante lo que pensamos sobre la É alabanza. mais importante que andemos no caminho da cruz. Es más importante que andemos en el camino de la Que a cruz. cruz tenha lugar para trabalhar em nós. Que la cruz tenga un lugar para trabajar en nosotros. Então essa é a linguagem do Salmo 133. Entonces, este es el lenguaje del Salmo 133. Como é bom e agradável. Como bueno y agradable. E hoje vamos seguir nesse assunto da comunhão. Y hoy vamos a continuar en este asunto de la comunión. Unidade e comunhão. Unidad y comunión. Esse é o assunto do Salmo 133. Este es el asunto del Salmo 133. Vamos buscar ajuda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos a buscar ayuda en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Essa é uma grande epístola sobre unidade e comunhão. Esta es una gran epístola sobre unidad y comunión. Graças a Deus pela epístola aos Coríntios. Gracias a Dios por la epístola a los Corintios. Graças a Deus pela igreja de Corinto. Gracias a Dios por la iglesia en Corinto. Quando nós ouvimos esse nome, Corinto, Cuando nosotros escuchamos este nombre, Corinto, talvez a primeira palavra que vem à nossa mente quizás la primera palabra que viene a nuestra mente seja sea carne. carne. Mas louvado seja o Senhor por Pero Corinto. alabado sea el Señor por eso. Porque através da epístola aos Coríntios, Porque a través de la epístola a los Corintios, nossa carne é exposta. nuestra carne es expuesta. Nós somos iguais aos Coríntios. Nosotros somos iguales a los Corintios. Nós precisamos compreender a mesma lição que o Espírito Santo deu aos Coríntios. Nosotros necesitamos comprender la misma lección que el Espíritu Santo dio a los Corintios. Sabe, irmãos, parte da nossa moléstia ¿Sabe, hermano? Parte de nuestra molestia é que nós temos duas naturezas. es que nosotros tenemos dos naturalezas. Sim, isso é uma benção. Sí, eso es una bendición. Antes nós só tínhamos uma natureza, Antes solo teníamos una a naturaleza, natureza carnal. la naturaleza carnal. Mas um dia nós fomos regenerados. Pero un día fuimos O regenerados. Espírito Santo veio habitar em El nós. Espíritu Santo vino a habitar en E nosotros. nós cristãos somos pessoas estranhas. Y nosotros cristianos somos personas raras. Porque somos os únicos que temos duas naturezas. Porque somos los únicos que tenemos dos naturalezas. E essas naturezas competem entre si. Y estas naturalezas compiten, batallan entre sí. Competem intensamente. Batallan intensamente. O espírito luta contra a carne. El espíritu lucha contra la carne. A carne luta contra o espírito. La carne lucha contra el espíritu. Para que nós não façamos Para que nosotros no hagamos o que seja o nosso querer. lo que sea nuestro querer. Tão claro. Es tan claro. Precisamos do caminho da cruz. Necesitamos el camino de la A cruz. palavra de Deus. La palabra de Dios. A providência de Deus. La providencia de Os Dios. arranjos de Deus. Los arreglos de Para Dios. trabalhar a cruz em nós. Para trabajar la cruz en Nós nosotros. vamos ver isso em mais detalhes. Nosotros vamos a ver esto con más detalle. Indispensável Indispensable. para que vivamos a verdadeira unidade Para que vivamos la verdadera unidad. e vivamos a verdadeira comunhão. Y vivamos la verdadera comunión. Então, quando pensamos em Corinto, Entonces, cuando pensamos en Corinto, pensamos em carne. pensamos en carne. Louvado seja o Senhor por essa epístola. Alabado sea el Señor por esta epístola. Nós vamos ser expostos. Nosotros vamos a ser expuestos. Qual é o primeiro e maior problema dos coríntios? ¿Cuál es el primero y mayor problema de los corintios? Em uma palavra: En una palabra, divisão. división. Paulo gasta 4 capítulos, Pablo ocupa 4 os capítulos, 4 primeiros los capítulos, primeros 4 capítulos, para falar do primeiro problema para hablar sobre el primer e problema do mais grave, y el más grave, as divisões. las divisiones. Isso atenta contra a unidade do Espírito Eso atenta contra la unidad del e Espíritu atenta contra a comunhão do corpo de y Cristo. atenta contra la comunión del cuerpo de Cristo. Então, irmãos, Entonces, hermanos, essa moléstia da nossa natureza humana esta molestia de nuestra naturaleza humana
Depois que recebemos a natureza divina después que recibimos la naturaleza e divina temos essas duas y naturezas, tenemos estas dos o naturalezas, que ocorre conosco ¿qué então ocurre con nosotros entonces? é que aquilo que é genuinamente do Espírito Es que aquello que es genuinamente del Espíritu anda junto anda junto com aquilo que é da carne. con aquello que es de la carne, junto. Frequentemente a carne penetra Frecuentemente la carne penetra no serviço a Deus. el servicio a Dios. Quanto do chamado serviço na obra de Deus ¿Cuánto del llamado servicio en la obra de Dios pode ser feito puede ser hecho na energia da carne? con la energía de la carne? Nenhum de nós está livre disso, Ninguno de nosotros está libre de eso, a não ser que andemos no caminho da cruz. a no ser que andemos en el camino de la cruz. Então podemos ser liberados. Y entonces podemos ser liberados. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Porque o Señor. Espírito Santo terá lugar em El nós Espíritu Santo tendrá lugar en para nosotros colocar abaixo a nossa para carne. colocar abajo nuestra Mas carne. não se engane, Pero no se engañe, a carne nunca morre. la carne nunca muere. Ela nunca será erradicada de nós. Ella nunca será erradicada de nosotros. Nunca. Nunca. Alguns irmãos do passado Algunos hermanos del pasado tinham uma ideia de perfeccionismo cristão. tenían una idea de perfeccionismo cristiano, Mas esse é um engano. pero eso es un engaño. Nossa carne estará em nós Nuestra carne estará en nosotros até que recebamos um corpo glorificado. hasta que recibamos un cuerpo glorificado E ela tentará entrar em todas as coisas. y intentará entrar en todas las cosas, No serviço, en el servicio, na adoração, en la adoración, nos en relacionamentos, los relacionamientos, todas as coisas. en todas las cosas. Então a grande lição da Epístola aos Coríntios Entonces la gran lección de la epístola a los é que a Corintios carne es que la carne e o dom y el don andam juntos. andan juntos. Não há problema com o dom. No hay problema con el O don. dom é espiritual. El don es espiritual. O dom foi recebido do El Espírito. don fue recibido del Espíritu, Mas a carne anda junto com o dom. pero la carne anda junto con el don. Para tentarmos compreender isso. Para intentar comprender esto, Você se lembra quando Davi saiu de Jerusalém? ¿usted se acuerda cuando David salió de Jerusalén? Seu filho Absalão usurpou o trono. Su hijo Absalón usurpó el trono E Davi não se intromete com esse assunto do trono. y David no se involucraba con este asunto del trono. Ele tinha uma visão clara Él tenía una visión clara que trono era uma questão da autoridade de Deus. que trono era un asunto de autoridad de Dios. Quando Absalão, seu filho, toca o trono, Cuando Absalón, su hijo, toca el trono, sabe o que acontece com Davi? ¿sabe lo que pasó con David? Davi se humilha diante do Senhor. David se humilló delante del Señor. Sabe por quê, irmão? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Davi sabia quão sério era isso. Porque David sabía cuán serio este asunto. O que foi tocado não foi o trono de Davi, Lo que fue tocado no fue el trono de David, mas sim a autoridade de Deus. sino la autoridad de Dios. Então Davi não abre a sua boca. Entonces David no abre su boca. Absalão faz a sua rebelião, Absalón hace su rebelión, usurpa o trono, usurpa el trono e Davi sai de Jerusalém. y David sale de Jerusalén. Quando ele vai caminhando no seu animal, Cuando él va caminando en su animal, junto com seus valentes, junto con sus valientes, havia alguém ao lado dele, había uno al lado de él, Simei. Simei. E é dito que Simei, um descendente de Saul, o amaldiçoava. Y dice que Simei era un descendiente de Saúl y lo maldecía. De tal forma que um dos capitães de Davi De tal manera que uno de los capitanes de David ficou tão irado. estaba tan airado. Quem era Simei ¿Quién es este Simei? diante de um capitão dos valentes de Davi? Delante de un capitán de los valientes de David. Era um nada. Era nada. Sabe o que esse capitão disse ¿Sabe lo que este capitán dijo para Davi? a David? Meu senhor, Mi señor, você não quer que eu tire a minha espada usted no quiere que saque mi espada e passe no pescoço y pase en el cuello desse cachorro morto? de este cachorro muerto, Foi isso que ele de disse. este perrito muerto. Você vê? ¿Usted ve? Mas veja o que Davi disse. Pero vea lo que David dice. Não. No. Se o Senhor o enviou Si el Señor lo envió para me amaldiçoar, para maldecirme, que ele me amaldiçoe. entonces que me maldiga. Ah, irmão. Oh, hermanos, Isso é conhecer o trono de Deus. eso es conocer el trono de Dios. Isso é conhecer a autoridade Eso de es conocer la Deus. autoridad de Dios. Davi não se impôs sobre Simei. David no se impuso sobre Simei. Muito pelo contrário. Muy por el contrario. Davi usou de misericórdia. David usó de Porque misericordia. ele conhecia o caminho da cruz. Porque él conocía el camino de la cruz. Então é dito que Davi prosseguiu na sua jornada Entonces es dicho que David continúa en su jornada até o Jordão. hasta el Jordán. Sabe o que significa Jordão? ¿Sabe lo que significa Jordán? Descendo. Descendiendo. Aquele que desce. Aquel que desciende. Por quê? ¿Por qué? Porque o Jordão nasce no Hermon Porque Jordán nace en el Hermón e vai até o Mar Morto. y va hasta el Mar Muerto. Aquele que desce. Aquel que desciende. Esse é o caminho da vida cristã. Es el camino de la vida cristiana. Importa que ele cresça Importa que él crezca e eu diminua. y que yo disminuya. Como Davi compreendeu isso? ¿Cómo David comprendió esto? E é dito na narrativa Y es dicho en la que narración Davi chegou exausto que ao David Jordão, llegó exhausto al Jordán. porque Simei o amaldiçoava. Porque Simei lo maldecía.
Caminho da cruz. El camino de la cruz. Qual a maneira de sermos livrados de nós mesmos? ¿Cuál es la manera de ser librados de nosotros mismos? Nossas opiniões, Nuestras opiniones, nossa personalidade, nuestra personalidad, nosso temperamento. nuestro temperamento. Sabe, irmãos, ¿Sabe, hermano? nós nos orgulhamos tanto dessas coisas. Nosotros nos enorgullecemos tanto de estas Deus cosas. me fez de um modo singular, Dios me hizo de una manera singular, como se nós fôssemos uma pérola preciosa. como si nosotros fuésemos una perla preciosa. Nosso temperamento, Nuestro temperamento, nossa maneira de ser, nuestra manera de ser, tudo isso todo eso precisa passar pelo altar, necesita pasar por el altar, sofrer um trabalho transformador de Deus. sufrir un trabajo transformador de Dios. Do contrário, nós somos inúteis. De lo contrario, somos inútiles. Nossa inteligência é inútil. Nuestra inteligencia es inútil. Nossa eloquência é inútil. Nuestra elocuencia es inútil. Nosso estudo é inútil. Nuestro estudio es inútil. Nossos talentos são inúteis. Nuestros talentos son inútiles. Tudo é inútil. Todo es inútil. Porque o único material que Porque edifica a casa de Deus Porque el único material que edifica la casa de Dios é Cristo mesmo. es Cristo mismo. Se Cristo não for formado em nós, Si Cristo no fuese formado en nosotros, a casa de Deus não pode ser edificada. la casa de Dios no puede ser edificada. Como precisamos compreender isso? ¿Cómo necesitamos comprender esto? Esse é o caminho da cruz. Es el camino de la cruz. Então a carne e o dom andam juntos. Entonces la carne y el don andan juntos. Veja o que Paulo fala em relação ao dom quando escreve aos Coríntios. Vea lo que Pablo nos dice en relación al don cuando escribe a los Corintios. Veja os versículos de 6 a 8. Vea los versículos 16 al 18. De 6 a 8. Del 6 al 8. Capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. Vamos ler esse texto. Vamos a ver este verso. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que en nada falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Você viu a palavra dom aqui? ¿Usted vio la palabra don aquí? Versículo 7. Versículo 7. Dom. Don. Graças a Deus por esse dom. Gracias a Dios por este don. Em primeiro lugar, porque esse dom é o próprio Espírito Santo. En primer lugar, porque este don es el propio Espíritu Santo. E através do Espírito Santo, Y a través del Espíritu Santo, muitos dons. muchos dones. Carisma, Carismas, graça. gracia. Carismata, Carismata, dons. dones. Dons da graça. Dones de la Então gracia. Paulo louvou o Senhor pelos dons entre eles. Entonces Pablo alabó al Señor por los dones entre Não ellos. vos falta nenhum dom. No os falta ningún don. Mas sabe o que mais não faltava Pero nessa sabe, assembleia? pero ¿sabe qué otra cosa no faltaba en esta asamblea? Carne. Carne. 1 Coríntios capítulo 3. Primero a los Corintios capítulo 3. Veja o que diz aí. Vea lo que dice así, allí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois todavía, porque aún sois carnales. Qual foi a primeira marca da carne na Assembleia de Corinto? ¿Cuál fue la primera marca de la carne en la asamblea de Corinto? Isso é muito significativo. Esto es muy significativo. Primeira marca, La primera marca, divisões. divisiones. Essa é sempre a primeira marca. Esta es siempre la primera marca. Divisões. Divisiones. Versículo 10. Versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Preste atenção nessa expressão perfeitamente unidos. Ponga atención en esta expresión, perfectamente unidos. A palavra na língua original La palabra en el lenguaje original significa se encaixar perfeitamente. significa encajarse perfectamente. E por que estamos falando ¿Y isso? por qué estamos hablando de esto? Por causa da palavra oposta. Por causa de la palabra opuesta, A palavra divisões, la palabra divisiones, que Paulo usa aqui no versículo 10. que Pablo usa aquí en el versículo 10. Não haja entre vós divisões. No hay entre vosotros divisiones. Aqui tem uma outra nota importante. Que tenemos otra nota importante. A palavra divisão aqui, La palabra división aquí, ela tem uma conotação médica. ella tiene una
connotación médica. Muito interessante. Muy Por interesante. que o Espírito Santo escolheu essa palavra? ¿Por qué el Espíritu Santo escogió esta palabra? Vamos buscar entender com a ajuda do Senhor. Vamos a buscar entender con la ayuda del A Señor. palavra é específica para falar sobre deslocamento de juntas. La palabra específica es hablar descoyuntamiento de coyunturas. Sim, Sim. de juntas. Sí. Há poucas coisas mais dolorosas Hay pocas cosas más dolorosas que deslocamento de junta. que se disloquen las coyunturas. Fisiologicamente falando, Fisiológicamente hablando, é mais doloroso es más doloroso do que a própria fratura. que una propia fractura. Quando a junta se desloca da sua articulação. Cuando se disloca una coyuntura de su articulación. Essa foi a palavra que o Espírito Santo escolheu. Esa fue la palabra que el Espíritu Santo escogió. Só aqueles que já experimentaram Solo aquellos que ya o experimentaron significado de divisão el significado de división conhecem a dor relacionada à divisão. conocen el dolor relacionado a la división. Por isso essa palavra foi escolhida. Por eso esta palabra fue escogida. Então o Espírito Santo está dizendo: Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo: não haja entre vós no haya entre vosotros nenhum deslocamento de juntas. ningún dislocamiento de coyuntura. Ao contrário, Al contrario, sejais perfeitamente encaixados, seáis perfectamente encajados, perfeitamente unidos, perfectamente unidos. porque é isso que honra o Espírito Porque Santo. es eso que honra al Espíritu Santo. Mas para isso acontecer, Mas para que esto aconteciese, qual é o segredo? ¿cuál es el secreto? Como nós falamos ontem, irmão, Como hablamos ayer, nós somos divididos até de nós mesmos. nosotros somos divididos incluso nosotros mismos. Qual é o segredo para sermos unidos? ¿Cuál es el secreto para ser uno? E vivermos o que nós já somos. Y vivir lo que ya somos. Uma só família, Una sola familia, só povo, un solo pueblo, cabeça, una sola cabeza, Senhor, un Señor, Espírito. un Espíritu. Como podemos viver isso? ¿Cómo podemos vivir eso? Só há um segredo: Solo hay un secreto, o caminho da cruz. el camino de la cruz. Não há outra opção. No hay otra opción. Não podemos confiar em nós mesmos. No podemos confiar en nosotros Não mismos. fomos chamados para nos reunir com aqueles que parecem conosco. No fuimos llamados para reunirnos con aquellos que están de acuerdo con nosotros, Fomos chamados para preservar a unidade do Espírito. sino que fuimos llamados a guardar la unidad del Espíritu. Então o que Paulo faz aqui nesse texto? Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace aquí en este texto? Preste atenção. Ponga atención. Versículo 11 e 12. Versículos 11 y 12. A vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós, e refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qual era o motivo da divisão entre esses irmãos? ¿Cuál era el motivo de la división entre estos hermanos? É um dos maiores motivos de divisão entre nós mesmos. Es uno de los mayores motivos de división entre nosotros mismos. Preferências pessoais. Preferencias personales, Preferências ministeriais. preferencias ministeriales. Eu sou de Paulo. Yo soy de Pablo. Por que eu sou de Paulo? ¿Por qué yo soy de Pablo? Porque Paulo é o grande apóstolo dos gentios. Porque Pablo es el gran apóstol de los gentiles. Aquele que foi chamado com uma visão pessoal do Cristo ressuscitado. Aquel que fue llamado con una visión personal de Cristo resucitado. Para este grupo, Para este grupo, que honra era dizer eu sou de Paulo. que honra decir yo soy de Pablo, Eu sou de Pedro yo soy de Pedro ou Cefas. o Cefas. Por que eles se honravam disso? ¿Por qué ellos se honraban de esto? Porque através de Cefas, Porque a través de Cefas, eles poderiam traçar a origem deles até Jerusalém. ellos podían trazar el origen de ellos hasta Jerusalén. Paulo veio depois, Pablo vino después, mas Pedro é uma pedra original. pero Pedro era una piedra original. Eu sou de Pedro. Yo soy de Pedro. Eu posso traçar a minha tradição Yo puedo trazar mi tradición até Jerusalém. hasta Jerusalén. Eu sou de Pedro. Yo soy de Pedro. E outros diziam, eu sou de Apolo. Y otros decían, yo soy de Apolos. Por que Apolo? ¿Por qué Apolos? Porque Apolo contribuiu tanto para a edificação da igreja em Corinto. Porque Apolos contribuyó tanto a la edificación de la iglesia en Corinto. Paulo plantou, Pablo plantó, Apolo regou. Apolos regó. Eu sou de Apolo. Yo soy de Apolos. Apolo é tão eloquente. Apolos es tan elocuente. Ele usa as escrituras de uma maneira tão poderosa. Él usa las escrituras de una manera tan poderosa. Eu sou de Apolo. Yo soy de Apolos. E os que viam que esse não era o caminho, Y los que veían que ese no era el camino, o que eles disseram? ¿qué es lo que ellos decían? Eu sou de Cristo. Yo soy de Cristo. E por que eles estavam errados? ¿Y por qué ellos estaban Por equivocados? que Paulo os condenou também? Porque Pablo también los condenó a ellos. Porque se Paulo não houvesse condenado a eles, Porque si Pablo no los hubiese condenado a não ellos, haveria essa expressão aí.
no estaría esta expresión eu aquí. sou de Cristo. Yo soy de Cristo. Isso estaria omitido. Eso estaría omitido. Mas Paulo colocou esse partido Pero Pablo colocó este partido entre os outros partidos. entre los otros partidos. Também era um partido. También era un partido. Eu sou de Cristo. Yo soy de Cristo. Esse é um partido. Eso era un partido. Por quê? ¿Por qué? Onde eles erraram? ¿En qué se equivocaron? Então, por favor, preste atenção. Entonces ponga atención. Eles erraram em uma palavra. Ellos se equivocaron en una palabra. Uma única palavra. Una única palabra. Faz toda a diferença. Hace toda la diferencia. Eles deveriam ter dito: Ellos deberían haber dicho, nós somos de Cristo. nosotros somos de Cristo. Não eu sou de Cristo. No, yo soy de Cristo. Eles deveriam exortar os outros partidos, Ellos deberían haber exhortado a los otros partidos, dizendo: todos nós diciendo, todos nosotros somos de Cristo. de Cristo. Não apenas eu No sou de solamente Cristo. yo soy de Cristo. Ah, que o Senhor nos ajude, irmão. Que el Señor nos ayude, Nós hermanos. podemos assumir posições divisivas Nosotros podemos asumir posiciones divisivas em nome de Cristo, en el nombre de Cristo, em nome da unidade. en el nombre de la unidad. Nós podemos provocar divisões, Nosotros podemos provocar divisiones porque é uma unidade carnal, porque hay una unidad é carnal, uma unidade de es preferência, una unidad de preferencias, é uma unidade de ministérios, es una unidad de ministerios, ministerialismos. Que nos guarde o Senhor. o que el Señor nos guarde. Como nós podemos testemunhar de Cristo nos nossos dias? ¿Cómo podemos dar testimonio de Cristo en nuestros días? Nós estamos tão desconjuntados. Nosotros estamos tan descoyuntados. Quem está sentindo dor? ¿Quién está sintiendo dolor? Para onde vai a dor? ¿Para dónde va el dolor? Para a cabeça, Ahora hacia la cabeza, para o sistema nervoso central. al sistema nervioso É o central. cabeça que sente a dor. Es la cabeza que siente el dolor. Ele sente a dor. Él siente el E por dolor. causa disso, Paulo escreve em Y Colossenses: por causa de eso, Pablo escribe en Colosenses: eu me regozijo por vós yo me regocijo por vosotros e preencho y cumplo o que resta das aflições de Cristo. lo que resta de las aflicciones de Cristo. Aflições de Cristo. Las aflicciones de Do Cristo, cabeça. de la cabeza. Paulo diz: eu preencho na minha carne Pablo dice, yo cumplo en mi carne a favor do seu a corpo, favor de su cuerpo, que é a igreja. que es la iglesia. Duas coisas importantes aqui. Dos cosas importantes. Esse é Colossenses 1:24, Colosenses 1:24, o texto que citamos. el texto que citamos. Duas coisas importantes nesse versículo. Dos cosas importantes en este versículo. Aflições de Cristo. Las aflicciones de Cristo. Preste atenção nessa palavra. Ponga atención a esa palabra. As aflições de Cristo para a redenção, Las aflicciones de Cristo para redención, ninguém poderia participar. nadie podría participar. Aquele lagar, ele pisou sozinho. Aquel lagar él lo pisó solo. Aflições para a redenção. Las aflicciones para redención. Mas Pero aflições de Cristo las aflicciones de Cristo para a edificação da igreja. para la edificación de la Para iglesia. estas aflições, Para estas aflicciones. sim, ele chama cooperadores. Sí, él llama cooperadores. A cruz, La cruz, ele trabalhou sozinho. él la trabajó solo. Para edificar a sua igreja, Para edificar su iglesia, ele chama cooperadores. él llama cooperadores. Mas qual qualidade de cooperadores? Pero ¿cuál es la cualidad de los cooperadores? Só há uma qualidade. Solo hay una cualidad. Aqueles que conhecem o caminho da cruz. Aquellos que conocen el camino de la cruz. Paulo termina assim a epístola aos Gálatas: Pablo termina así la epístola a los Gálatas. quanto ao mais, ninguém me moleste, Cuanto más nadie me molesta, porque eu trago no meu corpo porque yo traigo en mi cuerpo as marcas. las marcas. Que marcas são essas? ¿Qué marcas son esas? As marcas da cruz. Las marcas de la Do cruz. contrário, não podemos ser cooperadores de Deus. De lo contrario, no podríamos ser cooperadores de Nós Dios. seremos partidários, Nosotros seríamos partidarios, opiniáticos, opinadores, divididos. divididos. Só o caminho da cruz Solo el camino de la cruz pode nos conduzir à edificação. puede conducir a la edificación. E essa é a lição dos 4 primeiros capítulos de Y Coríntios. esos son los primeros 4 capítulos de Corinto. Então veja o contraste entre essas palavras. Entonces ve el contraste entre estas dos palabras. Perfeitamente unidos. Perfectamente unidos. Versículo 10. Versículo 10. Coríntios 1:10. Corintios 1:10. Perfeitamente encaixados. Perfectamente encajados. E divisões. Y divisiones. Esse deslocamento de juntas. Este dislocamiento de las coyunturas. Tanta dor. Tanto dolor. Corpo esfacelado. Un cuerpo herido, esfacelado, Dividido. dividido. Não pode testemunhar No puede dar testimonio da realidade do cabeça. de la realidad de la cabeza. Corpo dividido. Un cuerpo dividido Não pode contar no puede com contar o mover do Espírito con Santo. el mover del Espíritu Santo. Sabe, irmãos, tantas vezes, ¿Sabe, hermano? Tantas veces, reunidos no mesmo lugar, reunidos en un mismo lugar, nós ainda estamos divididos. nosotros aún estamos divididos. Não consideramos os outros superiores a nós mesmos. No consideramos a los otros superiores a nosotros Ainda mismos. temos tantas preferências. Aún tenemos tantas Que o preferencias. Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Nós somos servos uns dos outros, Nosotros somos siervos los unos de los otros, chamados para ser cooperadores de Deus llamados para ser cooperadores de Dios nessa tarefa tão sublime. en esta tarea tan sublime. Amado irmão, Amado hermano, não há nenhuma vocação no hay ninguna vocación mais sublime do que essa. más sublime que esta. Cooperar
cooperar para a edificação da igreja. para la edificación de la Que iglesia. coisa maravilhosa, Qué cosa irmão. maravillosa, hermano. Nós teremos a oportunidade, Nosotros tenemos la oportunidad, se formos fiéis ao Senhor, si fuésemos fieles al de Señor, ouvir dele mesmo naquele de dia. escuchar de Él mismo en aquel día. Muito bem, Muy bien, servo bom, siervo bueno, louvado seja o Senhor. alabado sea el Señor. Sabe o que eu penso comigo mesmo? ¿Sabe lo que yo pienso de mí mismo? Se nós tivermos, pela misericórdia do Senhor, Si nosotros tuviésemos por la misericordia del Señor e pudermos ser fiéis y podríamos ser fieles naquele dia, en aquel día, quando o Senhor disser isso a nós, cuando el Señor dijese eso a nosotros, sabe qual a minha impressão? ¿sabe cuál es mi impresión? Que nós iremos assim como olhar para trás, Que nosotros vamos así como a mirar para atrás, procurando com quem o Senhor está falando. mirando así, buscando a quién el Señor le está hablando. Muito bem, Muy bien, servo bom siervo e bueno fiel. y fiel. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Depois de termos feito tudo, Después de haber hecho todo, ainda sabemos, aún sabemos, nós somos servos inúteis. nosotros somos siervos inútiles. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Nós só podemos contar com Ele mesmo. Nosotros solo podemos contar con Él Só mismo. Ele pode edificar a igreja. Solo Él puede edificar la iglesia. Quando Ele disser muito bem para nós, Cuando Él dice muy bien a nosotros, nós vamos dizer para Ele: nosotros vamos a decir para Él, é tua graça, es tu gracia, é tua graça, es Senhor. tu gracia. Fomos cooperadores da graça. Somos cooperadores de la gracia. 1 Coríntios 15:10. 1 Corintios 15:10. Paulo diz assim: Pablo dice así: a graça que me foi dada la gracia que me fue dada não se tornou vã. no se volvió vana. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Não se tornou vã. No se volvió vana. Antes eu trabalhei. Antes yo E trabajé. aí parece que Paulo está se gloriando. Y ahí parece que Pablo se estaba gloriando. Eu trabalhei. Yo trabajé. Trabalhei mais do que os apóstolos. Trabajé más que todos los Não apóstoles. parece que Paulo está se gloriando. No pareciera que Pablo se está gloriando. Mas ele ainda não terminou sua frase. Pero aún no termina su frase. Ele continua assim: Él continúa así. porém não eu, Pero no yo, mas a graça de Deus sino comigo. la gracia de Dios en mí. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Essa é a nossa convicção. Esta es nuestra convicción. Não eu, No yo, mas a graça de sino Deus la comigo. gracia de Dios en mí. Segundo aos Coríntios capítulo 3. Segundo a los Corintios capítulo 3. Nós de nós mesmos Nosotros mismos não somos capazes no somos capaces de pensar alguma coisa de pensar alguna como cosa se partisse de nós, como si partiese de nosotros, mas toda a nossa suficiência sino toda nuestra suficiencia vem de Deus. proviene de Dios. Ele nos habilitou Él nos habilitó para sermos servos de para uma ser nova los aliança, siervos de una nueva alianza, não da letra, no de la letra, mas do Espírito. sino del Espíritu. Que frase preciosa! Qué frase preciosa. Toda a nossa suficiência Toda nuestra vem de suficiencia Deus. viene de Dios. Mas não se engane, irmão. Hermanos, no se engañen. Não iremos experimentar isso, No vamos a experimentar esto, a não ser que a cruz trabalhe em nós. a no ser que la cruz trabaje en nosotros. Do contrário, será uma profissão de fé vazia. De lo contrario, será una profesión de fe vacía. Não eu, No yo, mas Cristo. sino Cristo. Não eu, No yo, mas a graça de Deus em sino mim. la gracia de Dios en mí. Apenas palavras, Solo palabras. sem conhecer a realidade disso. sin conocer la realidad de A eso. não ser que conheçamos o caminho da cruz A no ser que conozcamos el camino de la cruz. e nossa vida se dobre no altar. Y nuestra vida se devuelva al altar. Não há nada em nós, No hay nada en nosotros. não há nada de nós No hay nada de nosotros que possa edificar a igreja. que pueda edificar la iglesia. Só o trabalho da cruz em nós, Solo el trabajo de la cruz en nosotros. nos abrindo para a luz de Deus, Abriéndonos a la luz del para a Señor. graça de Deus A la gracia de e Dios. para a suficiência do Espírito Santo. Y a la suficiencia del Espíritu Santo. Sabe uma das verdades que nós precisamos desesperadamente recuperar nos nossos dias? ¿Sabe una de las verdades que nosotros necesitamos recuperar desesperadamente en nuestros días? A soberania do Espírito Santo. La soberanía del Espíritu Santo. Nós falamos muito sobre a soberania do Senhor Jesus. Nosotros hablamos mucho sobre la soberanía del Señor Jesús. Aleluia. Aleluya. Ele é soberano. Él es soberano. Mas nós precisamos recuperar Pero necesitamos recuperar o entendimento un de entendimiento que o Espírito Santo é soberano. de que el Espíritu Santo es soberano. Ele é Deus. Él es Dios. A única maneira de nós experimentarmos o governo de Cristo La única manera que nosotros experimentemos el gobierno de na Cristo igreja en la iglesia é pelo Espírito Santo. es que el Espíritu Santo. Por quê? ¿Por qué? Porque ninguém pode afirmar, Porque nadie puede afirmar, ninguém pode viver a realidade nadie puede vivir la realidad que Cristo é o Senhor, que Cristo es el Señor, senão pelo Espírito Santo. sino por el Espíritu Santo. Coríntios 12, versículo 3. Corintios 12, verso 3. Que coisa importante. Qué cosa importante, O que esse hermano. versículo significa? ¿Qué es lo que este versículo Nós significa? só podemos experimentar a verdadeira unidade, Nosotros solo podemos experimentar la verdadera a unidad, verdadeira comunhão, la verdadera comunión, se o Espírito Santo se agradar de nós. si el Espíritu Santo se agradara de Se o nosotros, Espírito Santo for honrado em nossas vidas. si el Espíritu Santo fuese honrado en nuestras vidas. Não entristeçais o Espírito Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Longe de vós a amargura, Apártese de vosotros toda amargura, a cólera, a ira, la ira, el a enojo, gritaria, la gritería, a blasfêmia, a blasfêmia, a malícia, a malícia, a inveja.
la envidia, as contendas. las contiendas. Sede uns para com os outros benignos, Sed benignos los unos con los otros, perdoando-vos. perdonando. Do contrário, irmãos, Al contrario, hermano, se o Espírito Santo for ofendido, si el Espíritu Santo fuese ofendido, vamos esquecer o assunto de Cristo cabeça. vamos a olvidarnos del asunto de Cristo como cabeza. Isso serão só palavras. Eso será solo palabras. Se você entrar em qualquer reunião de um grupo cristão Si usted entrara en cualquier reunión de un grupo cristiano e fizer a pergunta: y hiciera una pregunta, quem é o cabeça aqui? ¿quién es la cabeza aquí? Na grande maioria dos casos, La gran mayoría de los o casos, que você vai ouvir? ¿qué es lo que usted va a oír? É Jesus Cristo. Es Jesucristo. Ele é o cabeça. Él es la cabeza. Mas quando você vai buscar as evidências, Pero cuando usted va a buscar las você vê evidencias, que ele não é o cabeça. usted va a ver que no es la cabeza, Que o Senhor não é a que cabeça. el Señor no es la cabeza. Sabe o que significa Laodiceia? ¿Sabe lo que significa la Odisea? As opiniões do povo. Las opiniones del pueblo. Laodiceia. La Odisea. Opiniões do povo. Opiniones del pueblo. Porque Cristo não é a cabeça. Porque Cristo no es la cabeza. Como Cristo pode ser a cabeça? ¿Cómo Cristo puede ser la De cabeza? modo real, De un modo real. encabeçando nossos relacionamentos, Encabezando nuestro relacionamiento. encabeçando as famílias. Encabezando las O familias. marido é o cabeça da mulher, El marido es la cabeza de la mas mujer. Cristo é o cabeça do marido. Pero Cristo es la cabeza del marido. Que verdade maravilhosa. Qué verdad maravillosa. Como que isso pode ser real? ¿Cómo que esto puede ser real? Só há uma maneira. Solo hay una manera. Se através do caminho da cruz, Si la cabeza, se através do caminho si a da través del cruz, camino de la cruz, o Espírito Santo estiver sendo honrado el em Espíritu nossas Santo vidas, estuviese siendo honrado en nuestras vidas, não podemos experimentar o senhorio de Cristo no podemos experimentar el señorío de Cristo nos nossos corações, en nuestros corazones, nas nossas famílias, en nuestras na familias, vida da igreja, en la vida de la iglesia, a não ser que o Espírito Santo esteja honrado. a no ser que el Espíritu Santo sea honrado. A soberania do Espírito Santo. Soberanía del Espíritu Santo. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Que el Señor nos ayude a comprender esto. Não há maneira de sermos encabeçados No hay manera de ser encabezados senão pelo Espírito Santo. sino por el Espíritu Santo. Então Paulo vai nos ajudar nessa epístola Entonces Pablo nos va a ayudar en esta a epístola entender o que significa divisões. a entender qué significan las divisiones. Irmãos, qual é uma das maiores necessidades entre as assembleias do Senhor, as Irmãos, igrejas do Senhor? Hermanos, ¿cuál es una de las mayores necesidades entre las asambleas, las iglesias del Señor? Qual é a maior necessidade? ¿Cuál es la mayor Uma necesidad? das maiores necessidades. Una de las mayores necesidades. Atos capítulo 13. Hechos capítulo 3. Preste atenção naquele Ponga versículo. atención en aquel versículo. Veja uma expressão gráfica do que significa unidade e comunhão. Vea una expresión gráfica de lo que significa unidad y comunión. Atos 13. Hechos 3. Os 3 primeiros versículos. Los 3 primeros versículos. Havia na igreja de Antioquia Había en la iglesia en os Antioquía profetas e mestres. profetas y maestros. Graças a Deus por eles. Gracias al Señor por ellos. 5 deles são citados ali. 5 de ellos son citados. Então é dito que eles faziam um serviço. Entonces es dicho que ellos hacían un servicio. Esse é o foco. Ese es el foco. Qual era o serviço deles? ¿Cuál es el servicio de ellos? E servindo eles ao Senhor. Sirviendo ellos al Señor. A Hechos palavra 13. servindo aí na língua original La palabra sirviendo allí en el lenguaje original é liturgeu, es liturgia, que fala de liturgia, que habla de liturgia, que fala de um ministério público, que habla de un ministerio público, servindo ao Senhor. sirviendo al Señor, Um ministério público. un ministerio público. Mas veja a próxima palavra. Pero vea la próxima palabra. Qual é a próxima palavra? ¿Cuál es la próxima palabra? E jejuando. Y ayunando. Isso não é ministério público. Eso no es un ministerio público, Isso é um serviço privado. es un servicio privado. Isso é estar aos pés do Senhor. Eso es estar a los pies del Que Señor. coisa importante, irmão. Qué cosa importante, hermano. Quantas vezes nossa vida é como um iceberg invertido? ¿Cuántas veces nuestra vida es como un iceberg invertido? Você sabe que um iceberg tem 6 partes do seu volume imersos. Usted sabe que un iceberg tiene 6 partes de su volumen invertidas, Imersos. inmergidas. Apenas uma parte Solo una parte está do nível da água para cima. está del nivel del agua hacia arriba. Isso é um iceberg. Eso es un iceberg. 6 partes estão ocultas. 6 partes están sumergidas, Só uma ocultas. parte é aparente. Solo una parte es vista. Mas muitas vezes nós vivemos nossa vida cristã Pero muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana com uma parte escondida con una parte escondida e 6 partes y aparentes. 6 partes aparentes. Todos nos olham, Todos nos miran, todos nos admiram, todos nos admiran, todos nos dão louvor. todos nos alaban. Que perigo, irmão. Qué peligro, hermanos. Qual é a maneira de Deus? ¿Cuál es la manera de Dios? 6 partes escondidas, 6 partes escondidas, uma parte exposta. una parte expuesta. Esse é o segredo da nossa relação com Deus. Es el secreto de nuestra relación con Dios. Sabe, Oséias capítulo 14, versículo 5, ¿Sabe? Oseas capítulo 14, verso 5. um verso muito lindo. Un verso muy lindo. Gostaria que você abrisse esse texto. Me gustaría que usted abriese ese texto. Oséias 14, 5. Oseas 14, 5. Nosso Senhor diz assim através de Oséias: Nuestro Señor dice así a través de Eu Oseas: serei para Israel como um orvalho, Yo seré para Israel como un rocío,
Nós vimos esse orvalho no Salmo 133. Nosotros vimos ese rocío en el Salmo 133. Sem esse orvalho não há nada. Sin ese rocío no hay nada. Quem é essa fonte de vida? ¿Quién es esta fuente de Quem é vida? esse orvalho? ¿Quién es el rocío? O Senhor disse: eu serei. El Señor dice, yo seré. Ele é o orvalho. Él es el rocío. Eu serei para Israel o orvalho. Yo seré para Israel el Mas rocío. preste atenção. Pero ponga Que atención. beleza isso. Qué belleza esto. Essa planta vai crescer Esta planta va a crecer por causa do orvalho. por causa del rocío. Que planta é essa? ¿Qué planta es O esta? povo de Deus. El pueblo de O Dios. Senhor é o orvalho El Señor es el rocío e o seu povo é essa planta. y el Señor es esta planta. Ele está regando essa planta. Él está regando esta Mas planta. preste atenção nessa planta. Pero ponga atención a esta planta. Em nenhum catálogo de botânica você vai encontrá-la. En ningún catálogo de botánica usted lo va a encontrar. Uma planta única. Una planta única. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Ela tem grossas raízes de cedro, Ella tiene gruesas raíces de cedro, da terra para baixo. de la tierra hacia abajo. Ninguém vê. Nadie la ve. Grossas raízes. Gruesas O raíces. cedro chega a atingir 120 metros de raiz. Llegan a extenderse, el cedro llega a tener 120 metros de raíces. Ninguém pode arrancar um cedro. Nadie puede arrancar un Ele cedro. resiste a tudo, Él resiste a todo. todas as tempestades, Todas las tempestades. toda a sequidão, Todas las sequedades. porque ele tem grossas raízes. Porque él tiene gruesas Mas raíces. ninguém vê. Pero nadie las ve. Não é público, No es é público. oculto. Es oculto. Esse é o segredo. Es el secreto. Mas da terra para cima. Pero de la tierra hacia arriba. O que diz esse versículo? ¿Qué dice ese versículo? Leia o versículo. Lee el versículo. Ele florescerá Él florecerá como o lírio. como el lirio. Que planta estranha é essa? ¿Qué planta extraña es esa? Da terra para cima, De la tierra hacia arriba. um lírio. Un lirio. Sabe o que é dito sobre o lírio? ¿Sabe lo que es dicho sobre el lirio? Hoje existe. Hoy existe. Amanhã é lançado no fogo. Mañana el lanzador fuego. 1 Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo Esse é 1. o lírio. Ese es el lirio. A nossa vida cristã, Nuestra vida no cristiana, aspecto público, en el aspecto público, é uma vida normal. es una vida normal. Somos homens simples. Somos hombres simples. Homens e mulheres. Hombres y mujeres. Temos filhos. Tenemos hijos. Trabalhamos. Trabajamos. Temos as nossas profissões. Tenemos nuestras profesiones. Nossa vida é frágil. Nuestra vida es frágil. Somos lírio. Somos lirio. Mas graças ao Senhor, Pero gracias al Señor, há um segredo hay un secreto que ninguém vê. que nadie ve. Da terra De abaixo, la tierra hacia abajo, grossas raízes, gruesas o raíces, cedro. un cedro. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Essa é a maneira do Senhor. Esa es la manera del Señor. Mas como podemos viver uma vida assim? Pero ¿cómo podemos vivir una vida así? A cruz precisa trabalhar em nós, La cruz necesita trabajar en nosotros para que possamos viver essa vida oculta para que podamos vivir esta vida oculta juntamente com Cristo, juntamente con Cristo em Deus. en Dios. Colossenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Esse era o segredo dos irmãos em Atos 13. Ese era el secreto de los hermanos en Hechos 13. Esses irmãos estavam na igreja de Antioquia. Esos hermanos estaban en la iglesia en Por Antioquía. isso a igreja de Antioquia foi um centro da obra de Deus, Por eso la iglesia en Antioquía fue un centro de la obra de Dios. maior que Jerusalém. Mayor que Jerusalén. Todas as toxinas do judaísmo Todas las toxinas del judaísmo ainda estavam em Jerusalém, aún estaban en Jerusalén, mas não em Antioquia. pero no en Antioquía. Antioquia enviou missionários Antioquía envió para misioneros todas as partes do mundo. por todas las partes del mundo. Paulo fez 3 viagens missionárias Pablo hizo 3 viajes misioneros e os seus companheiros y sus compañeros e alcançou o fim do y mundo. alcanzó el fin del mundo. Chegou até Roma Llegó hasta Roma a partir de Antioquia. a partir de Antioquía. Por quê? ¿Por qué? Porque havia na igreja de Antioquia Porque había en la iglesia en Antioquía profetas e mestres. profetas y E maestros. o que eles faziam? ¿Y qué hacían ellos? Eles ministravam ao Senhor Ellos ministraban al Señor e jejuavam. y ayunaban. O que significa jejuar? ¿Qué significa ayunar? Não é apenas se abster de No alimentos. significa solo abstenerse de alimentos. Você pode se abster de alimentos, Usted puede abstenerse de alimentos, mas não jejuar segundo Deus. pero no ayunar según Dios. Porque jejuar não é passar fome. Porque ayunar no es pasar hambre. Qual é o sentido de jejuar? ¿Cuál es el sentido de ayunar? Uma necessidade, Una necesidad, uma avidez una avidez em conhecer a mente plena e presente de Deus. en conocer la mente plena y presente de Dios. Qual é a mente plena de Deus? ¿Cuál es la mente plena de Dios? Qual é o eterno propósito de Deus em ¿Cuál es el Cristo? eterno propósito de Dios en Cristo? Qual é a mente presente de Deus? ¿Cuál es la mente presente de Dios? Ah, irmão, Oh, hermanos, especialmente os irmãos mais velhos, especialmente los hermanos más viejos, cada más asamblea. antiguos, perdón, de cada assembleia, de cada asamblea, precisam se dobrar diante do Senhor. necesitan doblarse ante el Señor. Nós somos tão presunçosos. Nosotros somos tan presumidos, Achamos que conhecemos tudo. creemos que conocemos todo E às vezes usamos palavras tão orgulhosas. y a veces usamos palabras tan orgullosas.
Confiamos em nossa bagagem, Confiamos en nuestro bagaje, em nossa en experiência, nuestra experiencia, em que já fomos em todas as en conferências, que ya fuimos a todas las conferencias, já ouvimos todos os servos de Deus, ya escuchamos a todos los siervos de temos uma Dios. biblioteca com 3.000 livros. Tenemos una biblioteca con 3.000 libros. Que o Senhor guarde o nosso coração. El Señor guarda nuestros corazones. Jejuar. Ayunar. O que significa? ¿Qué significa? Buscar a mente plena e presente do Senhor. Buscar la mente plena y presente del Señor. Sem isso, irmão, Sin eso, hermano, nenhuma assembleia pode avançar. ninguna asamblea puede avanzar. Nós apenas vamos nos manter em movimento. Solamente vamos a mantenernos en movimiento. Especialmente os irmãos antigos. Especialmente los hermanos Em antiguos. cada congregação. En cada congregación. Precisamos ter esse espírito de Antioquia. Necesitamos tener este espíritu de Antioquía. Jejuando. Ayunando. Ministrando ao Senhor. Ministrando al Señor. Buscando a mente do Senhor. Buscando la mente del E Señor. pedindo ao Senhor. Y pidiendo al Señor. Julga os nossos relacionamentos. Juzga nuestro relacionamiento. Julga nosso serviço. Juzga nuestro servicio. Julga nossa adoração. Juzga nuestra adoración. Julga todas as coisas. Juzga todas las cosas. Talvez amanhã iremos compartilhar um pouco sobre Apocalipse. Tal vez mañana vamos a compartir un poco sobre Apocalipsis. 3 primeiros capítulos. Los 3 primeros capítulos. O varão medida de Deus. El varón medida de Dios. Capítulo 1. Capítulo 1. É por ele que Deus julga todas as Es por coisas. él quien Dios juzga todas las cosas. Ele é o metro de Deus. Él es la medida de Dios. Através dele, o Senhor mede as suas igrejas. A través de él, el Señor mide sus iglesias. E no capítulo 2 e 3, Y el capítulo 2 y 3, 7 igrejas 7 se iglesias aproximando do Senhor acercándose al Señor para serem medidas. para ser medidas. E ele vai medindo uma a uma. Y él va midiendo una a una. Mede Éfeso, Mide a Éfeso, mede Esmirna, mide a Esmirna, Pérgamo, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Filadelfia, la Odisea. Mede uma a uma. Mide una a una. Nós precisamos pedir isso ao Senhor. Nosotros necesitamos pedir esto al Señor. Senhor, vem nos medir. Señor, ven a medirnos. Sabe por quê, irmão? ¿Sabe por qué, hermano? Na Bíblia, En la Biblia, o segredo do fluir el secreto del fluir é o medir. es el medir. Você já viu isso? ¿Usted ya vio esto? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Quanto mais aquele homem com a cana de medir, Cuanto más aquel hombre con aquella caña de medir, quanto mais medida ele fazia, cuanto más medidas él hacía, mais largo aquele rio se tornava. más ancho, más largo ese río se tornaba. Você acha que isso é por acaso? ¿Usted cree que eso es por O que casualidad? significa medir? ¿Qué significa medir? Julgar. Juzgar. Sonda-me, ó Deus. Examíname, oh Dios. Conhece o meu coração. Conoce mi corazón. Quanto mais o Senhor tem lugar em nós Cuanto más el Señor tiene lugar en para nosotros, nos julgar, para juzgarnos, para nos expor na sua luz, para exponernos en su luz, para nos medir, para medirnos. sabe qual é o resultado? ¿Sabe cuál es el resultado? Fluir. Fluir. Primeiro a água nos artelhos, Primero agua en los tobillos, depois a água nos joelhos, después agua en las rodillas, depois a água nos lombos, después agua hasta los lomos, hombros, depois um rio que não se podia atravessar. después un río por el cual no se podía atravesar. Mas qual é o segredo? Pero ¿cuál es el secreto? É o medir. Es el medir. Precisamos ser medidos Necesitamos ser pela medidos luz de Deus, por la luz de pela Dios, palavra de Deus. por la palabra de Dios. Nossas vidas, Nuestras vidas, famílias, relacionamentos, serviço, adoração, partir do pão, partir del pan, tudo precisa ser medido todo necesita ser medido para que haja um fluir mais pleno. para que haya un fluir más pleno. E essa era a Assembleia de Antioquia. Y esa era la asamblea en Antioquía. Graças ao Senhor por esse havia na igreja de Antioquia. Gracias al Señor por este había en la iglesia en Antioquía. Vamos falar sobre mais um detalhe aqui. Vamos a hablar sobre un detalle más. ¿Será Que se não houvesse na igreja de Antioquia que si no hubiese en la iglesia en Antioquía 5 profetas e mestres 5 profetas y maestros que ministravam o Senhor e jejuavam, que ministraban al Señor y ayunaban, se não houvesse, si no hubiese, será que o Espírito Santo teria dito alguma coisa? ¿será que el Espíritu Santo habría dicho alguna cosa? Talvez essa resposta seja não. Quizás nuestra respuesta sea no. Por quê? ¿Por qué? Porque o Espírito Santo Porque el Espíritu Santo necessita de contraparte. necesita de una contraparte. Ele necessita. Él necesita. Que frase estranha é essa? ¿Qué frase extraña es esta? Deus necessita. Dios necesita. Porque Deus não tem necessidade nenhuma. Porque Dios no tiene ninguna necesidad. Mas Ele se autodeterminou. Pero Él se autodeterminó. Ele nesse sentido se autolimitou. Él en ese sentido se autolimitó. Em que Ele trabalharia En que Él trabajaría através de cooperadores. a través de cooperadores. Ele não trabalharia sozinho. Él no trabajaría solo. Ele poderia trabalhar sozinho. Él podría trabajar solo. E uma coisa é certa: Es una cosa cierta. a obra seria mais bem feita. La obra sería más perfecta.
Mas Ele quis contar conosco. Pero Él quiso contar con nosotros. Por quê? ¿Por qué? Porque Ele quer mostrar Porque Él quiere a mostrarnos profundidade da sua misericórdia. la profundidad de su misericordia. Trabalhando em vasos como nós, Trabajando en vasos como nosotros. formando Cristo em nós. Formando a Cristo en nosotros. Porque essa é a sua misericórdia. Porque esa es su misericordia. Ele é todo poderoso. Él es todopoderoso. Ele poderia edificar a igreja assim, Él podía edificar a la iglesia así, em um piscar de olhos. en un cerrar de ojos. Mas Ele não tem feito assim. Pero Él no lo hizo así. Ele tem esperado por nós. Él ha esperado a nosotros. Ele busca cooperadores. Él busca cooperadores. Irmãos, esse é um mistério. Hermanos, este es un É misterio. um mistério da graça de Deus. Es el misterio de la gracia de O Dios. mistério da misericórdia Es de el Deus. misterio de la misericordia de Dios. Quão responsáveis nós somos. Cuán responsables somos. Vamos pedir ao Espírito Santo. Vamos a pedir al Espíritu Santo Escreva isso no nosso que coração. escriba esto en nuestro corazón. Deus necessita de cooperadores. Dios necesita de cooperadores. Não porque Ele é insuficiente. No porque Él sea insuficiente. Ele não é fraco. Él no es Ele frágil. é o Deus Él es Todo-Poderoso. el Dios todopoderoso. Mas Ele quis, Pero Él quiso, Ele desejou Él deseó usar cooperadores. usar cooperadores. E esse é nosso privilégio. Este es nuestro privilegio. Que nos ajude o Senhor, Que irmão. nos ayude el Señor, hermanos. Então havia na igreja de Antioquia Nos había en la iglesia de Antioquía profetas e mestres. profetas y maestros. Ministravam e jejuavam. Ministraban y Porque ayunaban. estavam ávidos de conhecer a mente do Senhor. Porque estaban ávidos en conocer la mente del E Señor. sabe como nós podemos ler esses ¿Y versículos? sabe cómo podemos leer este O versículo? Espírito Santo não resistiu. El Espíritu Santo no le resistió. Porque o Espírito Santo não resiste Porque el Espíritu Santo no resiste. quando ele encontra essas brechas. Cuando Él encuentra estas brechas. Então ele falou: Entonces Él habló. separai-me agora Barnabé e Saulo. Separadme ahora a Bernabé y a Saulo. Irmãos, nossa mais desesperada necessidade Hermano, nuestra más desesperada necesidad é ouvir o Espírito Santo. es escuchar al Espíritu Santo. Quem tem ouvidos, ouça El que tiene oídos, oiga. o que o Espírito diz às igrejas. Lo que el Espíritu dice a las Que iglesias. necessidade, irmão. ¿Qué necesidad, hermano? Nenhum de nós somos uma assembleia perfeita. Ninguno de nosotros somos una asamblea perfecta. Não existe assembleia perfeita. No existe la asamblea perfecta. Então qual é a nossa necessidade? Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Ouvir o Espírito Santo, Escuchar al Espíritu para Santo. que mesmo imperfeitos Para que incluso imperfectos possamos oferecer um caminho podamos ofrecer un camino perfeito Perfeito. para que o Espírito Santo nos use. para que el Espíritu Santo nos Nós use. somos imperfeitos, Nosotros somos mas imperfectos. podemos oferecer ao Senhor Pero podemos ofrecer al Señor um caminho perfeito, un camino perfecto. graças ao Senhor. Gracias al Señor. Como? Como? Respondendo ao que o Espírito Santo tem nos revelado, Respondiendo a lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. pedindo que Ele venha nos medir, Pidiendo que Él nos venga a medir. deixando nossa presunção, Dejando nuestra presunción. nosso orgulho, Nuestro orgullo. e muitas vezes orgulho espiritual. Y muchas veces un orgullo espiritual. Eu estou rico, Yo estoy rico. sou abastado, tenho He recebido tanto, recibido tanto. não preciso de coisa No alguma. necesito de ninguna cosa. Essa é a Laodiceia. Eso es la Odisea. Mas és miserável, Pero eres miserable, pobre, pobre, cego e nu. ciego, inútil. Aconselho que de mim compres colírio. Te aconsejo que de mí compres colirio. Sabe por que o Senhor usa a palavra compres? ¿Sabe por qué el Señor usa la palabra compres? Por que esse colírio não é de graça? Porque este colirio no es gratis, A, no es de gracia. a salvação é de graça. La salvación es de gracia. Mas visão espiritual Pero la não é de graça. visión espiritual no es de gracia. Visão espiritual tem um preço. Visión espiritual tiene un precio. Aconselho-te de mim compres colírio. Te aconsejo que de mí compres colirio. Há um preço. Hay un precio. Certa vez um jovem ouviu Spurgeon pregar Cierta vez un joven escuchó a Spurgeon predicar e ficou muito impressionado com Spurgeon, y quedó muy impresionado con Spurgeon, pregando aquela palavra cheio do Espírito. predicando aquella palabra lleno del E Espíritu. aquele jovem amava o Senhor Y aquel joven amaba al e Señor. amava a palavra do Y Senhor. amaba la palabra del Então Señor. ele foi até Spurgeon Entonces él fue a Spurgeon e fez uma pergunta a y le ele. hizo una pregunta a él. Ele disse: Mr. Spurgeon, Él dijo, Señor Spurgeon, qual é o segredo do poder espiritual? ¿cuál es el secreto del poder espiritual? Sabe o que Spurgeon respondeu? ¿Sabe lo que Spurgeon respondió? Ele poderia ter dito muita coisa. Él podría haberle dicho muchas Mas cosas. sabe qual foi o seu discernimento para aquele jovem? Pero ¿sabe cuál fue su discernimiento con aquel joven? Ele respondeu com 3 palavras. Él respondió con 3 palabras. Realmente impressionante. Realmente impresionante. Suor, Sudor, suor, sudor, suor. sudor. Que coisa interessante. Qué cosa interesante. Suor. Sudor. O que ele quis dizer? ¿Qué es lo que él quiso decir? O poder espiritual, El poder espiritual, a unção do Espírito, la unción del a Espíritu, revelação espiritual la revelación espiritual não vai cair no teu colo. no va a caer en tus muslos de gracia.
Suor, suor e suor. Sudor, sudor, sudor. Nós já recebemos toda a graça. Nosotros ya recibimos toda O gracia. Espírito Santo já habita em nós. El Espíritu Santo ya habita en Mas o nosotros. quanto nós temos compreendido do caminho da cruz. Pero cuánto hemos comprendido realmente el camino de la cruz. E o quanto temos dedicado as nossas vidas ao Senhor. Y cuánto nuestras vidas han sido dedicadas al Señor. Isso faz toda a diferença. Eso hace toda la diferencia. Paulo disse assim para Timóteo: Pablo dice así a Timoteo: até a minha chegada, hasta mi llegada, dedica-te, dedícate, aplica-te aplícate à leitura das Escrituras, en la lectura de las à Escrituras, exortação e ao ensino. en la exhortación y en la enseñanza. E ainda mais, Y aún más, exercita-te. ejercítate. Exercita-te na piedade. Ejercítate en la piedad. Piedade é uma linda palavra no Novo Testamento. Piedad es una linda palabra en el Nuevo Testamento. Piedade significa Piedad significa não atos bondosos. no hechos o hechos bondadosos. Isso não é piedade. Eso no es piedad. Piedade no Novo Testamento Piedad en el Nuevo Testamento fala de semelhança com Deus. nos habla de semejanza con Dios. Semelhança com Deus. Semejanza con Dios. Isso é piedade. Eso es piedad. Exercita-te na piedade. Ejercítate en la piedad. Torna-te um padrão dos fiéis, Vuélvate un padrón de los fieles, un modelo, manejando bem a palavra da verdade. manejando bien la palabra de verdad. Dedicação. Dedicación. Então, irmãos, Entonces, hermanos, quando nós falamos sobre unidade e comunhão, cuando hablamos sobre unidad y comunión, como precisamos compreender esse assunto do caminho da cruz? ¿cómo necesitamos comprender este asunto del camino de la cruz? Ainda antes de entrarmos especificamente em algo sobre ele, Entonces, antes de entrar en algo específicamente sobre ello, sobre o caminho da cruz, sobre el camino de la cruz, vamos abrir nossas Bíblias em Neemias capítulo 3. vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 3. Como falamos ontem, Como dijimos ayer, esse capítulo 3 de Neemias, este capítulo 3 de Nehemías, vamos apenas extrair alguns pontos vamos resumidos. solo a extraer algunos puntos resumidos. Neemias 3, Nehemías 3, que vão nos ajudar nesse assunto da comunhão que nos van a ayudar en este asunto de la comunión e da cooperação, y de la cooperación, de um modo gráfico, de un modo gráfico, muito interessante. muy interesante. Porque o que está acontecendo aqui é literal. Porque lo que está aconteciendo aquí es literal. Aqueles israelitas estavam reedificando os muros de Jerusalém. Aquellos israelitas estaban reedificando los muros de Jerusalén. Primeiro vamos colocar uma nota rápida aqui. Primero vamos a colocar una nota rápida aquí. O significado de muros. El significado de los muros. Na Bíblia, En la Biblia, casa casa fala de glória. habla de gloria. A casa de Deus La casa de Dios fala da glória de Deus. nos habla de la gloria de Dios. Mas muros na Bíblia Pero muros en la Biblia falam de governo. nos hablan de gobierno. Porque os muros cercavam a cidade. Porque los muros cercaban la ciudad. E havia portas naquele muro. Y habían puertas en aquel muro. Então todo o governo da cidade Entonces todo aquel gobierno de la ciudad estava dentro daqueles muros. estaba dentro de aquellos muros. Muro fala de governo. Muros nos habla de E gobierno. casa fala de glória. Casa nos habla de Por que gloria. isso é interessante? ¿Por qué esto es interesante? Porque na ordem do que podemos chamar de restauração aí, Porque en el orden de lo que podemos llamar restauración aquí, a restauração literal la restauración literal, do templo ali em el Jerusalém, templo allí en o Jerusalén, primeiro elemento a ser colocado no lugar, el primer elemento a ser colocado en el lugar, Esdras 3:3, Esdras 3:3, foi o altar. fue el altar. Que lindo, irmãos. Qué lindo, hermanos. Como um povo pode voltar para Jerusalém, ¿Cómo un pueblo puede volver a Jerusalén? encontrar uma cidade queimada, Encontrar una ciudad quemada, exposta a inimigos, expuesta a los enemigos, exposta a animais ferozes? expuesta a animales feroces. Como eles podem voltar para lá ¿Cómo ellos pueden volver allá? e não se preocuparem logo em edificar os muros? Y no preocuparse luego en edificar los muros. Impressionante. Impresionante. Porque eles foram governados por Deus mesmo. Porque ellos fueron gobernados por Dios E mismo. para Deus, Y para Dios, a coisa mais importante el asunto más importante é o altar. es el altar. Então Esdras 3:3 Entonces, Esdras 3:3 diz que eles firmaram o altar sobre as suas bases. dice que ellos afirmaron el altar sobre sus O bases. que isso significa? ¿Qué significa esto? O altar, Altar, a centralidade da pessoa e obra de Cristo. la centralidad de la persona y obra de Cristo. Esse é o aspecto objetivo. Este es el aspecto objetivo. E no aspecto subjetivo, Y en el aspecto do subjetivo, que o altar fala? ¿qué es lo que el altar nos habla? Da cruz, La cruz, o trabalho da cruz em nós. el trabajo de la cruz en nosotros. Não apenas o trabalho de Cristo na cruz, No solamente el trabajo de Cristo en la cruz, mas o trabalho da cruz em nós. sino el trabajo de la cruz en nosotros. Fazendo o quê? ¿Haciendo qué? Dividindo alma de espírito, Separando el alma y el espíritu, juntas e medulas, coyunturas y médulas, discernindo os pensamentos e propósitos do coração, discerniendo los pensamientos y propósitos del para que o corazón, terreno seja separado do celestial. para que el terreno sea separado para lo celestial. O que em nós é carnal seja separado do que é espiritual. Lo que en nosotros es carnal sea separado de lo celestial. Esse é o caminho da cruz, Ese es el camino de la o cruz, trabalho da cruz. el trabajo de la cruz. Então o altar primeiro,
Entonces el altar primero. E depois o altar? Y después el altar. Os fundamentos. Los fundamentos. Veja essa ordem. Ve ese orden. Que importante. Qué importante. Nós precisamos dos fundamentos dos apóstolos. Nosotros necesitamos de los fundamentos de los apóstoles. Quais são eles? ¿Cuáles son ellos? A doutrina dos apóstolos. La doctrina de los apóstoles. A comunhão dos apóstolos. La comunión de los O apóstoles. partir do pão. El partir del pan. E as orações. Y las oraciones. Qual era a doutrina dos ¿Cuál apóstolos? era la doctrina de los apóstoles? Corpo de teologia sistemática? Un cuerpo de teología sistemática. Não. No. Qual era a doutrina dos apóstolos? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Atos 5:42. Hechos 5:42. Os apóstolos não cessavam Los apóstoles no cesaban de pregar de predicar e de ensinar y de enseñar que Jesus é o Cristo. que Jesús es el Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. Esa es la doctrina de los apóstoles. Pregar e ensinar Predicar y enseñar as riquezas insondáveis de Cristo. las riquezas insondables de Cristo. Tantas vezes nos ocupamos com tantos assuntos, Tantas veces nosotros nos ocupamos con tantos asuntos, mas a doutrina dos apóstolos são as riquezas insondáveis de Cristo. pero la doctrina de los apóstoles son las riquezas insondables de Cristo. E depois os fundamentos. Y después los fundamentos. Se você conhece o livro de Esdras, Si usted conoce el libro de Esdras, sabe o que vem depois? ¿sabe lo que viene después? Oposição do inimigo. Oposición del enemigo. Que coisa, irmão. ¿Qué cosa, hermanos? Enquanto o altar não estava bem firme, En cuanto el altar estaba bien firme, não estava bem No firme. estava bem firme. Enquanto a pessoa de Cristo não foi trazida para o centro, en cuanto la persona de Cristo no fue traída al centro, não havia problema nenhum para o inimigo. no había ningún problema para el enemigo. Satanás é capaz de dar a mão para nós, Satanás es capaz de darnos la mano a nosotros, para nos distrair nas nossas coisas, para distraernos en nuestras cosas, inclusive coisas espirituais, incluso en cosas espirituales, coisinhas, bênçãos, bendiciones, cosas, assuntos asuntos supostamente espirituais. supuestamente espirituales. Mas quando o altar foi posto no seu lugar, Pero cuando el altar fue puesto en su lugar, centralidade da pessoa e obra de Cristo, centralidad de la persona y obra de Cristo, o entendimento do caminho da cruz, un entendimiento del camino de la cruz, não eu, mas Cristo. no yo sino Quando Cristo. essas coisas são vistas Quando estas genuinamente, Cuando estas cosas son vistas genuinamente, então o próximo passo são os fundamentos. entonces el próximo paso son los fundamentos. Então fundamentos são colocados. Entonces los fundamentos son colocados. E agora o próximo passo, Y ahora el próximo paso, o inimigo vai se levantar. el enemigo se va a levantar. Por que ele vai se levantar? ¿Por qué él se va a levantar? Porque Cristo está no centro. Porque Cristo está en el centro. Enquanto Cristo não estiver no centro, Mientras Cristo no estaba en el o centro, inimigo não se levanta. el enemigo no se levantaba. Porque ele não se incomoda com nada. Porque él no se incomoda con nada. Ele apenas se perturba com Cristo. Él solo se perturba con Cristo. Quanto Cristo é glorificado. Cuando Cristo es glorificado, Quando a cruz está trabalhando em nós, cuando la cruz está trabajando en nosotros, menos de nós, menos de nosotros, mais de Cristo, más de Cristo, então o inimigo vai se levantar. entonces el enemigo se va a levantar. Porque isso perturba. Porque eso lo Então, perturba. 4 de Esdras. Entonces, capítulo 4 de Esdras, O inimigo se levanta. el enemigo se levanta. E o que ele vai fazer? ¿Qué es lo que él va a hacer? Escrever acusações. Escribir acusaciones. Acusações. Você Acusaciones. se lembra? ¿Se acuerda? Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. O que diz Apocalipse ¿Qué 12? dice Apocalipsis 12? Foi expulso o acusador dos nossos Fue irmãos. expulsado el acusador de los hermanos. Aquele que acusa de dia e de noite. Aquel que acusa de día y de noche. E ele levantou inquietações. Y él se levantó inquietudes. O povo começou a edificar. El pueblo comenzó a edificar. E ele levantou inquietações. Y él levantó inquietudes. Ah, que el Señor nos guarde, preocupaciones. hermanos. Hermanos, el Señor nos guarda. Inquietações. Preocupaciones. Porque o foco não estava ajustado. Porque el foco no estaba ajustado. Então, Entonces, o inimigo entrou nessa brecha. el enemigo entró a través de esta brecha. Qual foi o resultado? ¿Cuál fue el A resultado? obra parou La obra cesó por muito tempo. por mucho tiempo. E o que Deus teve que fazer? ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer? Levantou Ageu e Zacarias Levantó a Ageo y Zacarías com aquela palavra profética, con aquella palabra para profética, que eles pusessem a mão à obra. para que ellos pusiesen la mano en la obra. Eles ainda não tinham o decreto real. Ellos aún no tenían el decreto real. Isso seria uma rebelião. Y eso sería una rebelión. Foi ordenado que a obra parasse Fue ordenado que la obra cesase pelo imperador. por el emperador. Agora se levanta Ageu. Ahora se levantó Ageo. Quem é Ageu? ¿Quién era Ageo? Ageu é um escravo. Ageo era un esclavo. Zacarias é um escravo. Zacarías era un esclavo. Mas eles se levantam Pero ellos se levantaron. e dizem: ponha uma mão na obra. Dicen, pongan la mano en la obra. E o que o povo faz? ¿Qué es lo que el pueblo hace? Desobedece o imperador Desobedece al e emperador obedece o escravo. y obedece al esclavo. Ageu e Zacarias, Ageo y os Zacarías, profetas do Senhor, los profetas del e Señor. eles colocam a mão na Ellos obra. colocan mano en la E obra. os inimigos veem isso de novo. Los enemigos ven esto de nuevo. E escrevem as cartas para o Escriben imperador. cartas al emperador. O que o povo estava esperando? ¿Qué es lo que el pueblo estaba esperando? Que eles pudessem ser aplastados. Que ellos pudiesen ser aplastados. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué es lo que aconteció? Deus se moveu soberanamente Dios se movió por soberanamente causa da palavra dos profetas. por causa de la palabra de los profetas. Então o que aconteceu? Entonces, ¿qué aconteció? O imperador deu ordem El emperador dio una orden para a obra continuar. para que la obra continuase. Eles foram até a casa ser edificada. Ellos fueron
hasta que la casa fue edificada. Mas o serviço da casa era fraco. Pero el servicio en la casa era débil. Havia poucos sacerdotes. Habían pocos Os sacerdotes. sacerdotes teriam que trabalhar meio tempo e servir meio tempo. Los sacerdotes tenían que trabajar medio tiempo y servir otro medio tiempo. Havia poucos sacerdotes. Habían pocos sacerdotes. Então vem Esdras. Entonces viene Esdras. Esdras significa auxílio. Esdras significa auxilio. Ele foi um cooperador de Deus. Él fue un cooperador de Dios. Então Esdras vem trazer mais Entonces sacerdotes. Esdras vino a traer más sacerdotes. Vem trazer mais vasos Vino a traer más vasos. e utensílios sagrados do templo Los utensilios sagrados del que templo tinham ficado na Babilônia. que habían quedado en Babilonia. Esdras vem com toda essa riqueza. Esdras vino con toda esta riqueza. Mais sacerdotes. Más sacerdotes. Mais vasos. Más vasos. Por quê? Por quê? Porque nós somos um sacerdócio santo. Porque nosotros somos un sacerdocio santo. Paulo diz: aquele que se purificar desses erros Pablo dice que aquel que se purificase aquellos errores será um vaso útil Será ao seu possuidor. será un vaso útil a su Então, poseedor. lá na linguagem da sombra, Hablando en un lenguaje de sombra. lá em Esdras, Ahí en é Esdras. isso que está acontecendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Esdras traz mais sacerdotes e mais vasos, Esdras trae más sacerdotes y más vasos e mais dinheiro y más dinero dos cofres do rei, de los cofres del rey para que a casa seja terminada. para que la casa sea terminada. Mas ainda não estava pronta. Pero aún no estaba lista. Neemias depois ouve a notícia: Nehemías después escucha noticias. os muros estão derrubados, Los muros están derribados. as portas estão queimadas a fogo. Las puertas están quemadas a O fuego. que significa isso na linguagem do Novo Testamento? ¿Qué significa eso en el lenguaje del Nuevo Testamento? Não há autoridade de Deus entre os irmãos. No hay autoridad de Dios entre los Não há hermanos. governo de Deus. No hay gobierno de Os Dios. muros estão derrubados. Los muros están derribados. As portas estão queimadas. Las puertas están quemadas. Como também nos lembrou nosso irmão, Como también nos recordó nuestro os hermano. anciãos se assentavam nas portas. Los ancianos se sentaban a las puertas. Lembre-se disso. ¿Se acuerda de eso? Os anciãos no Novo Testamento Los ancianos en el Nuevo Testamento são os presbíteros. son los presbíteros. Espiritualmente falando, Espiritualmente hablando, eles se assentam nas portas. ellos se sientan en las Se as puertas. portas estão queimadas, Si las puertas están quemadas, não há discernimento espiritual. no hay discernimiento espiritual. Não há governo de Deus. No hay gobierno de Não há Dios. expressão da autoridade No hay de Deus. expresión de autoridad de Dios. Porque as portas estão queimadas. Porque las puertas están quemadas. Essa foi uma das lamentações de Jeremias. Esta fue una de las lamentaciones de No Jeremías. capítulo 4. En el capítulo 4, Jeremias chora Jeremías llora e diz assim: y dice así: os anciãos los ancianos não se assentam mais nas no se portas. sientan más en las puertas. Oh, irmão, Oh, hermano, isso tem sido parte da nossa miséria. eso ha sido parte de nuestra miseria. Onde estão os anciãos na casa ¿Dónde de Deus? están los ancianos en la casa A de Dios? responsabilidade dos anciãos. La responsabilidad de los ancianos. Ministrar ao Senhor. Ministrar al Señor. Jejuar diante do Senhor. Ayunar delante del Señor. Buscar a mente de Deus. Buscar la mente de Dios. Servir ao Senhor com a mente do Senhor. Servir al Señor con la mente del Não Señor. com a sua própria mente. No con su propia mente. Nem com o seu próprio depósito. Ni con su propio Nem depósito. com a sua própria teologia. Ni con su propia Mas teología. servir a Deus com a mente de Sino Deus. servir a Dios con la mente de Dios. Onde estão esses anciãos? ¿Dónde están esos ancianos? Que o Senhor seja misericordioso Que el conosco. Señor sea misericordioso con Como nosotros. nós carecemos disso. ¿Cómo necesitamos de esto? Os anciãos De ancianos. não mais se assentam nas portas. Ya no se sientan a las puertas. E Jeremias chorava. Y Jeremías lloraba. Sabe, irmão, aquele livro de Lamentações ¿Sabe, hermanos? Aquel libro de tem Lamentaciones 5 capítulos. tiene 5 capítulos. Sabe uma palavra que aparece ali com frequência? ¿Sabe? Una palabra que aparece allí con É a frecuencia. palavra como. Es la palabra como. A mesma que nosso irmão destacou agora há pouco. La misma que nuestro hermano destacó hace un rato. Mas não no grego. Pero no en el Por griego. isso é uma outra palavra. Él usa otra É palabra. a palavra no hebraico. Es una palabra en hebraico. Em Lamentações. En A Lamentaciones. palavra errar. La palabra Errar. Egar. No hebraico significa como. En hebraico significa como. Essa é uma palavra-chave no livro de Lamentações. Es una palabra llave en el libro de Lamentaciones. Porque ele vai externar um assombro. Porque él va a externar un asombro. Ele vai dizer como se mudou o ouro. Él va a decir cómo cambió el oro. Aquela que era princesa entre as nações agora se tornou uma escrava. Aquella que era princesa entre las naciones ahora es una esclava. Ele está se referindo a Jerusalém. Él se está refiriendo a Jerusalén. Jerusalém perdeu a glória, Entonces Jerusalén perdió la gloria. perdeu o governo, Perdió el gobierno. perdeu a responsabilidade. Perdió la responsabilidad. Então Jeremias não tem nada o que fazer Entonces Jeremías no tiene nada que hacer. senão chorar pela cidade. Sino llorar por la ciudad. Assim como Daniel, Así como Daniel. que abria sua janela Que abrió sus ventanas. na Babilônia, En Babilonia. conservou puro seu coração. Conservó puro su corazón. Ele não podia voltar para Él Jerusalém. no podía volver a Jerusalén. Ele tinha quase 90 anos de Él idade. tenía casi 90 años de edad. Talvez mais de 90 Quizás anos. más de 90 años. Ele não ia suportar essa viagem Él no iba a soportar aquel viaje. de volta para Jerusalém. De regreso a O Jerusalén. que ele faz? ¿Qué es lo que él hace? Ele ora em Él ora Babilônia. en Babilonia. E ali
o mover de Deus iniciou-se. Y allí el mover de Dios comenzó. Homem Un hombre na Babilônia, en Babilonia, Daniel, que abria sua janela e orava. que abría sus ventanas y lloraba. Por que ele orava? ¿Por qué él oraba? Pela glória de Deus Por la gloria de Dios e pelo testemunho de Deus. y por el testimonio de Dios. Daniel orava pelo retorno da glória de Deus. Daniel oraba por el retorno de la gloria de Dios. E nós, irmãos, Y nosotros, pelo hermanos, que nós oramos? ¿por qué estamos orando? Qual é o chamado do Espírito Santo ¿Cuál hoje? es el llamado del Espíritu Santo hoy? Será que hoje nós somos uma casa com glória? ¿Será que hoy somos una casa con gloria? Há glória em nossas vidas, Hay gloria en nuestras há vidas. glória em nossas famílias, Hay gloria en nuestras há familias. glória nas assembleias do Senhor. Hay glorias en las asambleas del Se Señor. não há, irmãos, Si no hay, que nós hermanos, não continuemos, que nosotros no continuemos. dobremos nossos joelhos Doblemos nuestras e rodillas oremos ao Senhor, y oremos al Señor. para que a glória do Senhor Para que la gloria del Señor retorne ao seu retorne povo. a su pueblo. Sabe qual é a visão de Ezequiel? ¿Sabe cuál es la visión de Ezequiel? Muito impressionante. Muy impresionante. Ezequiel vê aqueles querubins, Ezequiel ve que aquellos querubines, aquelas rodas se movendo, aquellas ruedas moviéndose, aquele filho do homem no trono. aquel hijo del hombre en el Os trono. primeiros 8 capítulos de Ezequiel. Los primeros 8 capítulos de Ezequiel. Ezequiel foi para o cativeiro mais tarde. Ezequiel fue al cautiverio más tarde. E sabe o que ele viu naquelas suas visões? ¿Y sabe lo que él vio en sus visiones? Impressionante. Impresionante. Em primeiro lugar, En primer lugar, ele viu que a glória de Deus havia se retirado. él vio do que la seu gloria de povo, Dios se había retirado de su pueblo, mas se retirado de uma maneira lenta. pero fue retirándose de una manera lenta. Oh, irmãos, como isso fala ao nosso coração. Oh, hermanos, ¿cómo esto habla en nuestros É corazones? como se Deus não quisesse sair da sua Es cidade. como si Dios no quisiese salir de su ciudad, Porque a cidade é dele. porque la ciudad es de Ela él. não tem sentido sem ele. La ciudad no tiene sentido sin él. Tudo que nós somos é nada. Todo lo que nosotros somos es Nós somos nada. vazios sem a glória de Somos Deus. vacíos sin la gloria de Dios. Mas o povo elegeu outros deuses. Pero el pueblo escogió otros dioses. Eles quiseram outros Ellos deuses. quisieron otros dioses. Então o que a glória de Deus Entonces, faz? ¿qué hace la gloria de Dios? Deus se afasta. Dios se aparta. Por que Deus se afasta? ¿Por qué es que Dios se aparta? Porque Deus não faz competição. Porque Dios no hace competencias. Ele não compete com os ídolos. Él no compite con los ídolos. Ele quer ser desejado de todo o nosso coração. Él quiere ser deseado de todo nuestro corazón. Buscado com todo o nosso coração. Buscarlo con todo nuestro corazón. Então sabe o que Ezequiel vê? Entonces, ¿sabes lo que Ezequiel ve? A glória se retirando. La gloria retirándose. Muito impressionante, irmão. Muy impresionante, Leia hermanos. os 8 capítulos de Ezequiel, os Lea 8 primeiros. los ocho primeros capítulos de Ezequiel. Primeiro a glória de Deus sai de entre os querubins. Primero la gloria de Dios sale de entre los querubines. Ali entre os querubins. Allí entre los Onde a querubines. Shekinah se Donde manifestava. el Shekinah se E a manifestaba. glória de Deus vai para a entrada da casa. Entonces la gloria de Dios sale para la entrada de la casa. E depois a glória de Deus vai para uma praça da cidade. Y después la gloria de Dios sale a una plaza de la ciudad. E depois a glória de Deus vai para o alto do monte. Y después la gloria de Dios va a lo alto del E monte. depois a glória de Deus vai para os céus. Y después la gloria de Dios va a los cielos. Por que esses passos? ¿Por qué, hermanos? Esos Porque pasos. Deus não quer se retirar. Porque Dios no quiere retirarse. Ele não quer retirar a sua glória. Él no quiere retirar su Mas gloria. ele tem que retirar a sua Pero Él glória. tiene que retirar su gloria. Por quê? ¿Por qué? Qual é o princípio da palavra? ¿Cuál es el principio de la palabra? Para que nós nos reconheçamos culpados Para que nosotros nos reconozcamos e culpables busquemos a E bus- face do Senhor. y busquemos el É rostro por del Señor. isso que ele retira a sua glória. Es por eso que Él retira su Oh, gloria. irmãos, mas sua glória está ligada ao seu povo. Oh, hermanos, su gloria está ligada, está unida a su pueblo. Ele quer retornar. Él quiere volver. Mas ele não pode retornar para qualquer lugar. Pero Él no puede volver a cualquier lugar. Ele não pode voltar de qualquer maneira. Él no puede volver de cualquier Nós manera. precisamos ser purificados Nosotros necesitamos ser purificados de nossas divisões, de nuestras de divisiones, nossas contendas, de nuestras de contiendas, nossos ciúmes, de nuestros de celos, nossas coisas. de nuestras cosas. Precisamos ser purificados. Necesitamos ser purificados. Precisamos ser iluminados Necesitamos ser iluminados para que então possamos experimentar o retorno da glória de Deus. para que entonces podamos experimentar el retorno de la gloria de Dios. E essa é a mensagem de Ezequiel. Y ese es el mensaje de Ezequiel. Primeiro a glória se retirando Primero la gloria e retirándose depois a glória y retornando. después la gloria volviendo. Quando que ela retorna? ¿Cuándo ella vuelve? Ezequiel 40 a 47. Ezequiel 40 al 47. Aí está o retorno da glória Ahí de está el Deus. retorno de la gloria de Dios. Ezequiel vê o templo, Ezequiel ve el o templo. altar no centro do Ve el templo. altar en el centro del templo. Muito interessante. Muy interesante. Aquele templo não é o templo literal. Aquel templo no es el templo literal. Porque o templo literal não tem o altar no Porque el centro. templo literal no tiene el altar en el centro. Ele tem o altar no átrio. Él tiene el altar en el atrio. Mas no templo de Ezequiel, Pero en el templo de Ezequiel, o altar está no centro. el altar está en el centro. Porque o trono está no centro. Porque el trono está en el centro. E da base do trono Y de la base del trono fluem aquelas águas vivas. fluyen aquellas aguas vivas. Ai, irmãos, que o Oh, Senhor nos hermanos, que ajude. el Señor nos ayude. A glória do Senhor deseja retornar para sua casa. La gloria de Dios desea volver a su casa. Mas nós precisamos ser purificados. Pero nosotros necesitamos ser purificados. Então o que nós vemos em Neemias capítulo 3? Entonces, ¿qué es lo que vemos en Nehemías capítulo 3? O nome Neemias El nombre Nehemías significa significa e Jeová repousou.
Y Jehová reposó. Oh, que nome maravilhoso. Oh, hermanos, qué nombre maravilloso. E Jeová repousou. Y Jehová reposó. O repouso de Jeová. El reposo de Jehová. Ah, irmãos, Oh, hermanos, que o Senhor levante Neemias nos nossos dias. que el Señor levante Nehemías en nuestros días. Aqueles que buscam repouso não para si mesmo, Aquellos que buscan el reposo no para sí mismos, mas repouso para o Senhor. sino reposo para el Señor. Esse é Neemias. Eso es Nehemías. Então, no capítulo 1, Entonces, en el capítulo 1, quando ele ouve notícias sobre Jerusalém, cuando él escucha noticias sobre Jerusalén, o que ele faz? ¿qué es lo que él hace? Ele não toca trombeta, Él no toca la trompeta, ele não chama companheiros, él no llama a compañeros, ele se dobra diante do Senhor, él se dobla delante ele del se Señor, humilha diante do Senhor, él se humilla ante el Señor, ele jejua diante do Senhor él ayuna ante el Señor e ele ora y él ora para que o Senhor use de misericórdia com seu povo. para que el Señor tenga misericordia con su E pueblo. ele toma uma atitude maravilhosa Él toma una actitud maravillosa e terrível. y terrible. Ele é o copeiro do rei. Es el copero del rey. Nunca poderia se apresentar de qualquer maneira diante do rei. Nunca podía presentarse de cualquier manera ante el rey. Então ele vai diante do rei. Entonces él va ante el rey, Mas ele não suporta pero él no soporta esconder os seus sentimentos. esconder sus afectos. Ele não consegue. Él no consigue. Então ele vai diante do rei Entonces él va ante el rey com um semblante triste. con un semblante triste E o rei poderia tê-lo matado. y el rey podría haberlo matado, Porque isso não era permitido. porque eso no era O permitido. que isso significa? ¿Qué significaba eso? Neemias negou sua própria vida da alma. Nehemías negó su propia vida del alma. Ele considerou a glória de Deus Él consideró la gloria de Dios mais importante do que sua própria vida. más importante que su propia vida. Então ele vai diante do rei Entonces él va ante el rey com um semblante descaído, con un semblante decaído, triste. triste. Por quê? ¿Por qué? Não havia glória no meio do povo. No había gloria en medio del pueblo, Não havia governo. no había Os gobierno, muros derrubados. los muros O derribados, povo em el miséria. pueblo en miseria. Anani, um dos seus irmãos, Anani, uno de sus hermanos, deu esse relato a ele. dio su relato a E él. ele se prostra diante do Y Senhor. él se postra ante el E Señor. quando o rei vê o seu semblante, Cuando el rey vio su semblante, ele diz assim: él dijo así: está abatido o teu semblante. está abatido tu semblante. Isso deve ser um assunto do coração. Eso debe ser un asunto del corazón. Que interessante. Qué interesante. Deus deu algum discernimento àquele rei Dios dio algún discernimiento a aquel rey para que Neemias não fosse morto. para que Nehemías no fuese muerto. Isso deve ser um assunto do coração. Debe ser un asunto del corazón. Quem sabe ¿Quién aquele rei sabe? achou Aquel rey halló que Neemias estava apaixonado que Nehemías estaba enamorado por alguma mulher por alguna mujer que ele não podia ter, que no podría tener, mas não era esse o caso. pero no era ese el caso. Neemias estava apaixonado Nehemías estaba apasionado pela glória de Deus, por la gloria de Dios, por Deus mesmo. por Dios mismo. Então o rei diz: isso é um assunto do coração. Entonces el rey dice: esto es un asunto del corazón. E Neemias diz assim: Y Nehemías dice así: viva o rei. viva el rey. Mas como posso eu conservar alegre o meu semblante Pero ¿cómo yo puedo conservar alegre mi semblante se o povo de Deus está em ruínas? si el pueblo de Dios está en ruinas? Então Deus age no coração do rei Entonces Dios actúa en el corazón del e rey favorece o rei. y favorece al rey. E o rei favorece Neemias. El rey favorece a Nehemías E Neemias retorna para y Jerusalém. Nehemías vuelve A Jerusalém. a Jerusalén. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermano. Caminho da cruz. El camino de la cruz. Trabalho da cruz. El trabajo de la Sabe cruz. por quê? ¿Sabe por qué? Neemias pega o seu animal Nehemías toma su e ele animal vai fazer uma vistoria na ruína. y él va haciendo como una visión de las Oh, nós ruinas. também precisamos disso, irmão. Hermanos, también necesitamos de eso. Precisamos fazer uma vistoria na ruína. Necesitamos hacer una visión, identificar las ruinas. Onde está a nossa ruína? ¿Dónde están las ruinas? Lembra-te, pois, de onde caíste Recuerda pues de dónde has caído e volta. y vuelve Volta Vuelve à prática das primeiras a las obras. primeras obras. Neemias fez isso. Nehemías dijo Ele eso. tomou seu animal Él hizo eso, e ele él vai tomó su fazendo animal. uma vistoria no muro. Él va haciendo como un recorrido Capítulo 2 de a través Neemias. de los muros, capítulo 2 de Nehemías. E sabe o que ele diz? ¿Y sabes lo que él dice? Ninguém sabia o que estava no meu coração. Nadie sabía lo que estaba en mi corazón. Ele tinha companheiros, Él tenía compañeros, mas ele não disse nada para os seus pero él no companheiros. dijo nada a sus compañeros. Ainda não. Aún no. Era um encargo de Deus no seu coração. Era un encargo de Dios en su corazón. Então ele toma esse animal Entonces él toma este animal e ele sai à noite. y él sale de noche. Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Irmãos, Hermanos, ele era copeiro do rei. él era copero del rey. Sabe o que ele podia fazer? ¿Sabe lo que él tenía que hacer? Aqui está a expedição de Neemias. Aquí está la expedición de Nehemías. Eu sou o copeiro do rei. Yo soy el copero del rey. Eu vim fazer uma vistoria. Yo vengo a hacer una Eu visión. posso ajudar vocês. Yo puedo ayudar a vosotros. Eu vim da parte do Yo Senhor. vine de parte del Señor. Mas esse não foi Neemias. Pero eso no fue Nehemías. Sem nenhuma exibição, Sin ninguna excepción. sem nenhuma pompa. Sin ninguna pompa. ¿Sí? Pompa. Ele pega o seu animal Él tomó su animal e ele vai fazer vistoria no y muro. él va a hacer ese recorrido. Que lindo registro do Espírito Santo. Qué lindo registro del Espíritu Santo. Porque nós podemos achar que isso não tem sentido. Nosotros podríamos creer que eso no tiene ningún Mas sentido. sabe o que o Espírito Santo registra? Pero ¿sabe lo que el Espíritu Santo Que registra? num determinado lugar do muro, Que en un determinado lugar del muro, Neemias escreve assim:
Nehemías describe así: não havia lugar para passar o animal que eu montava. no había lugar para que pasase el animal en el cual yo montaba. Por que ele escreveu isso? ¿Por qué él escribió esto? O que isso interessa para nós? ¿Qué nos interesa eso? Ele quis dizer Él quiso decir que o muro estava completamente arruinado que el muro estaba completamente e arruinado cheio de entulhos, y lleno de escombros, de escombros. E o seu animal, nem o seu animal poderia passar. y ni siquiera su animal podía pasar. Ele teve que desmontar e passar a pé. Él tuvo que desmontar su animal y pasar en pie. Muita ruína. Muchas ruinas. Que o Senhor nos dê luz, Que el Señor nos dé luz para que nós vejamos as ruínas para que nosotros podamos ver las da ruinas casa de Deus. de la casa de Dios. Onde está a nossa ruína? ¿Dónde está nuestra ruina? Onde nós temos pecado? ¿En qué hemos pecado? Onde a carne tem entrado no serviço ao Senhor? ¿En dónde la carne ha entrado en el servicio al Onde está Señor? o nosso orgulho? ¿Dónde está nuestro orgullo? Onde estão nossos ciúmes? ¿Dónde están nuestros celos? Onde estão nossas contendas? ¿Dónde están nuestras Onde contiendas? está a nossa divisão? ¿Dónde está nuestra división? Neemias faz essa vistoria. Nehemías hace este E sabe recorrido. o que ele fala? Neemias 2:17. ¿Y sabe lo que él habla en Nehemías 2:17? Agora ele expõe o seu coração. Ahora él expone su corazón. Neemias 2:17. Nehemías 2:17. Vinde, Ved, reedifiquemos os muros de Jerusalém venid y reedifiquemos los muros de e Jerusalén deixemos de ser opróbrio. y no estemos más en oprobio. Sabe o que significa opróbrio? ¿Sabe lo que significa oprobio? Uma vergonha. Una vergüenza. Oh, irmão. Oh, hermanos, Será que essa palavra se aplica a nós hoje? ¿será que esa palabra se aplica a nosotros hoy? Uma vergonha. Una vergüenza. Será que nós temos sido um testemunho real do nosso Senhor? ¿Será que hemos sido un testimonio real del Señor? Um testemunho da graça do Senhor? ¿Un testimonio de la gracia del Um Señor? testemunho da glória de ¿Un Cristo? testimonio de la gloria de Cristo? Será que nós temos sido atrativos para o mundo? ¿Será que hemos sido atractivos al mundo? Se o sal se tornar insípido, Si la sal se volviese para insípida, nada serve, para nada sirve, senão para ser lançado fora. sino para ser lanzada al fuego. Que o Senhor nos ajude, irmão. Que el Señor nos ayude, hermanos. Opróbrio Oprobio. parece ser a palavra Parece ser la palabra para a igreja nos nossos dias. para la iglesia en nuestros días. Vergonha. Vergüenza. Que o Senhor nos ajude. El Señor nos ayude. Mas há esperança para nós. Pero hay esperanza para nosotros. Se o meu povo que se chama pelo meu nome Si mi pueblo que se llama por mi nombre se humilhar se humillare e orar y orare e me buscar y buscare e se converter dos seus caminhos y se maus, convirtiere en sus malos caminos, graças ao Senhor, gracias al Señor, eu abrirei os céus. entonces yo iré y abriré los Louvado seja o cielos. Senhor. Alabado sea el Não há Señor. nada que nós careçamos mais do que céus abertos. No hay nada en que nosotros carezcamos más que cielos abiertos. Essa é a bênção de Filadélfia. Esa es la bendición de Filadelfia. Ela tem céu aberto, Ella tiene cielos uma abiertos, porta aberta una puerta que abierta ninguém pode fechar, que nadie puede cerrar, ainda que ela seja fraca, aunque ella sea débil, mas ela tem o céu pero aberto. ella tiene el cielo Que abierto. nos ajude o Senhor Que el Señor nos a ayude podermos viver a realidade de Filadélfia. para poder vivir la realidad de Filadelfia. Filadélfia não é geográfico. Filadelfia no es algo geográfico. Nenhum grupo cristão pode se chamar de Filadélfia. Ningún grupo cristiano se puede llamar de Filadelfia. Se nós nos chamarmos de Si Filadélfia, nosotros nos llamamos Filadelfia, nós já somos Laodiceia. nosotros ya somos la Odisea. Porque Filadélfia não olha para si mesma. Porque Filadelfia no mira a sí misma. Então que o Senhor nos ajude, irmão. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. E quando chegamos no capítulo 3, Cuando llegamos al capítulo o que 3, que nós vemos? ¿qué es lo que nosotros Aqui vemos? nós vamos terminar. Aquí vamos a terminar. Neemias capítulo 3. Nehemías capítulo 3. Vamos ver algumas palavras importantes aqui. Vamos a ver algunas palabras importantes Sobre comunhão e cooperação. sobre comunión y cooperación. De Deus somos cooperadores. De Dios somos Como o cooperadores. Senhor pode encontrar um lugar de repouso? ¿Cómo Dios puede encontrar un lugar de reposo? Não se esqueça dessa pergunta. No se olvide esa pregunta. Qual é o lugar do meu repouso? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Unidade Unidad e comunhão. y comunión. E nessa comunhão, Y en esta comunión, cooperação. cooperación. Assim nós podemos fornecer Así nosotros podemos oferecer ofrecer um lugar de repouso ao un Senhor. lugar de reposo al Señor. Então preste atenção aqui. Entonces ponga atención aquí. Versículo 2. Versículo 2. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Verso 4. Verso 4. Ao seu lado reparou o Meremote. Junto a ellos restauró Meremot. Veja a palavra junto a ele. Ve esa palabra junto a ellos. Verso 5. Verso 5. Ao lado destes repararam os tecoitas. Inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas. Imediatamente a eles. Inmediatamente a ellos. Em outras palavras, En otras palabras, depois deles. después de Vá ellos. guardando essas expressões. Vaya guardando esas expresiones. Junto dele, Junto a ellos. depois dele. Depois de ellos. Muito importante. Muy importante.
Versículo 7. Versículo 7. Junto deles trabalharam Melatias. Junto a ellos restauró Melatías. Verso 8. Verso 8. Ao seu lado reparou Uziel. Junto a ellos restauró Uziel. E assim você vai ver muitas mais expressões Así usted va a ver muchas más expresiones repetidas aí. repetidas aquí. Vamos pensar nessas duas. Vamos a pensar en estas dos. Esse é um chamado de Deus para compreendermos cooperação. Es un llamado de Dios para comprender la cooperación. Primeira palavra importante. La primera palabra importante. Junto deles. Junto a ellos. No primeiro dia que tivemos comunhão na palavra, El primer día que tuvimos comunión con la palabra, na quinta-feira, la quinta feria, jueves, à noite, por la noche, nós falamos sobre esse assunto da cooperação. nosotros hablamos sobre este asunto de la cooperación, O pessoal e o corporativo. lo personal y corporativo. Essa palavra junto dele, Esta palabra junto a ellos, tão importante. tan importante. Por que o Espírito Santo registrou tantas vezes? ¿Por qué es que el Espíritu Santo registró esta palabra E tantas veces? junto deste, junto deste, junto daquele. Junto a este, junto a aquel y junto a este otro. Por quê? ¿Por qué? Efésios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Juntamente estáis sendo edificados Juntamente estáis siendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. para habitación de Dios en el Espíritu. E também Efésios capítulo Y 3, también Efesios capítulo 3, verso 18. verso 8. Juntamente com todos os santos. Juntamente con todos los santos. Como precisamos aprender isso, irmão? ¿Cómo necesitamos aprender esto, hermanos? Estarmos ombreando com os nossos irmãos. Estamos hombreando con nuestros hermanos. Hombro a Estar hombro. hombro a hombro con nuestros hermanos. Não assim, No así, mas assim. sino al mismo nivel. Ombro a ombro com nossos irmãos. Hombro a hombro con nuestros hermanos. Junto com todos os santos. Junto con todos los santos. Cada um na sua medida. Cada uno en su medida. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Importante. Importante. A medida da fé. La medida de fe. Romanos 12. Romanos 12. E 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. A medida do dom que o Senhor concedeu a cada um. La medida del don que Dios concedió a cada uno. Qual é a medida do nosso serviço? ¿Cuál es la medida de nuestro É servicio? a medida da fé, La medida de la fe. a maturidade da fé La madurez de la fe. e é a medida do dom. Y la medida del don. E assim nós devemos servir. Es así que nosotros Nós debemos não vamos servir. competir com os nossos dons. Nosotros nos vamos a competir con nuestros dones. Cada um vai servir na medida do dom que recebeu. Cada uno va a servir en la medida del don que recibió. Como bons despenseiros Como buenos dispensadores da multiforme graça de de la Deus. multiforme gracia de Isso Dios. é 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4:10 E Romanos 12,3. y Romanos 12:3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Importante para nós nos julgarmos diante do Senhor. Importante para nosotros juzgarnos ante el E que Señor. não haja competição entre nós. Y que no haya competencia entre Nós nosotros. servimos na medida da fé. Nosotros servimos en la medida de la fe. Vamos entender isso. Vamos a entender esto. Fé, Fe, o verbo na língua original, el verbo en la lengua original, crer, creer, significa unir-se. significa Isso unirse. é crer. Eso es creer. Então o que é a medida da fé? Entonces, ¿qué es la medida de la É fe? a medida da nossa união com Es la Cristo. medida de nuestra unión con Cristo. Nós temos medida de união com Cristo diferentes. Nosotros tenemos medidas de unión con Cristo diferentes. Todos temos a vida de Cristo. Todos tenemos la vida de O Cristo. Espírito Santo habita em todos nós. El Espíritu Santo habita en todos nosotros. Mas qual é a medida da nossa união com Cristo? Pero ¿cuál es la medida de nuestra unión con Cristo? É a medida da intensidade do trabalho da cruz em nós. Es la medida de la intensidad del trabajo de la cruz en nosotros. Quanto mais a cruz corta, Cuanto más la cruz corta, mais unidos nós somos a Cristo. más unidos somos a Cristo. Quanto mais o trabalho da cruz separa, Cuanto más el trabajo de la cruz separa, mais unidos nós somos a Cristo. más unidos estamos con Cristo. Então isso significa medida de maturidade. Entonces esto significa medida de madurez. Por isso os irmãos mais velhos numa assembleia Por eso los hermanos más antiguos en la asamblea são tão importantes. son tan importantes. Esses devem ter uma maior medida de fé, Ellos deben tener una mayor medida de fe. uma fé mais madura, Una fe más madura. uma união mais madura. Una unión más madura. Mas também não apenas a medida da fé, Pero no solo la medida de la fe, mas o dom. sino el don. Servir uns aos outros, Servidos los unos a los otros. cada um conforme o dom que recebeu. Cada uno conforme al don que recibió. Muito importante. Muy importante. Por quê? ¿Por qué? Imagine se a orelha fosse disputar com o olho. Imagínense si una oreja fuese a disputar con un Que ojo. tragédia para o corpo. Qué tragedia para el cuerpo. A orelha recebeu um dom. La oreja recibió un don. Ela tem o dom de ouvir. Y tiene el don de oír. Ouvir é tão importante. Oír es tan importante. O olho recebeu um dom. El ojo recibió un don. Só ele tem. Solo él lo tiene. Ninguém mais no corpo tem. Nadie más del cuerpo lo tiene. Ele pode ver. Y él puede ver. Importante. Importante. Mas não é tudo. Pero no es todo. Se você está dirigindo um veículo Si usted está dirigiendo un vehículo e vem aqui uma carreta com velocidade por trás de você, y viene aquí una carreta con velocidad detrás de usted ela está sem freio y está sin e frenos toca a sua buzina, y toca su bocina, mas você não tem ouvidos,
Entonces usted no tiene oídos. Os seus olhos não vão adiantar de nada. Sus ojos no le van a servir de nada. Os ouvidos precisam funcionar Los oídos necesitan funcionar para salvar todo o corpo. para salvar todo el cuerpo. Mas quando o ouvido Pero cuando el oído acha que o seu dom não é adequado, cree que su don no es adecuado e ele aprecia o olho, y él aprecia el ojo, ele quer ser o olho, él quiere ser el ojo, mas ele não recebeu esse dom, pero él no recibió este don, mas ele quer ser o olho. pero él quiere ser un ojo. Então ele sai da sua posição, Entonces él sale de su você posición, tira a orelha daqui se tira la oreja de e aquí, coloca a orelha aqui, coloca la oreja aquí, porque ela quer funcionar como olho. porque ella quiere funcionar como un ojo. O que acontece com o corpo? ¿Qué es lo que acontece con el cuerpo? 3 coisas. 3 cosas. Primeiro, Primero, o corpo não pode mais ouvir. el cuerpo ya no puede oír más. Aquele ouvido está fora de função. Aquel oído está fuera de O función. corpo vai sofrer, El cuerpo va a sufrir, porque aquele dom não exerce a sua função. porque aquel don no está ejerciendo su función. Mas o que mais vai acontecer? Pero ¿qué más va a acontecer? O ouvido não vai conseguir enxergar, El oído no va a conseguir complementar, ver, porque ele foi colocado na frente do olho. porque fue colocado frente al ojo. Mas ele não tem faculdade de ver. Pero él no tiene ninguna facultad de ver. Ele não recebeu esse dom. Él no recibió este don. Mesmo que ele tente Mismo que tente fazer isso, él intenta hacer esto, então ele não vai conseguir ver nada. entonces él no va a conseguir ver nada. Mas há um terceiro dano. Pero hay un tercer daño. Esse ouvido, Este oído, ele vai atrapalhar o olho él va a atrapar al ojo, de exercer a sua função. va a obstruir, va a impedir que el ojo Sí. cumpla su función. Obstruir o olho. 3 danos. 3 daños. Que o Senhor nos ajude a ver isso, irmão. Que el Señor nos ayude a ver esto. Por isso Coríntios 12 foi escrito. Por eso Corintios 12 fue escrito. Há um só corpo, Hay un solo cuerpo, um só Cristo, un solo Cristo, que tem muitos que membros. tiene muchos miembros. Não podem os olhos dizer à mão, No pueden los ojos decirle a la mano, porque não sou mão, não sou do corpo. porque yo soy mano, no soy del Que cuerpo. o Senhor nos ajude a Que compreender el Señor isso. nos ayude a comprender esto. Que não haja disputas entre nós, Que no hayan disputas entre nosotros. contendas entre nós. Contiéndanse entre nosotros. Que saibamos com a ajuda do Espírito Santo Que sepamos con la ayuda del Espíritu Santo reconhecer os dons que Ele tem distribuído à igreja. reconocer los dones que Él ha distribuido en medio de la iglesia. Aprendermos a honrar uns aos outros. Aprender a honrarnos los unos a los otros. Considerar uns os outros superiores a si mesmos, Considerarnos los unos a los otros. para que o corpo possa avançar em saúde. Considerar los unos a los otros, a los demás superiores a nosotros mismos. Para que el cuerpo pueda avanzar. Então esse é o princípio do junto dele. Entonces este es el principio junto a ellos. Junto. Junto. Mas uma outra palavra importante aí em Neemias 3. Pero hay otra palabra importante aquí en Nehemías 3. Por favor. Por favor. Não se esqueça dela. No se olvide de ella. Imediatamente após. Inmediatamente después. Sabe o que significa isso? ¿Sabe lo que significa esto? Eu plantei, Apolo regou. Yo planté, Apolo regó. Que o Senhor nos ajude a reconhecer isso. El Señor nos ayuda a reconocer esto. O trabalho de outros. El trabajo de los otros. O que o Senhor tem feito através de outros que vieram antes de nós. Lo que el Señor ha hecho a través de otros que vinieron antes que nosotros. Após eles. Después de ellos. Que possamos dar a nossa contribuição. Que podamos dar nuestra Mas contribución. nunca nos esquecemos Pero nunca nos que olvidemos nós não somos os iluminados dessa geração. que nosotros no somos los iluminados de esta generación. Muitos vieram antes de nós Muchos estuvieron antes que nosotros. e plantaram. Y plantaron. E plantaram com lágrimas. Y plantaron con E lágrimas. lançaram pão sobre as águas. Y lanzaron el pan sobre las aguas. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Então esse é um princípio tão importante. Entonces este es un principio tan Temos que importante. tomar tanto cuidado Tenemos que tener tanto para cuidado não atropelarmos a obra de Deus para no atropellarnos en la obra de e Dios passarmos por sobre os outros. y pasar sobre los otros. Então esse é um outro princípio importante. Entonces este es otro principio importante. E aqui nós vamos terminar. Y aquí vamos a terminar. Mais uma nota importante. Solo una nota más importante. Veja com atenção o versículo 8. Vea con atención el versículo 8. Vamos ler esse verso. Vamos a leer ese verso. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. Junto dele Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arbaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Que lindo versículo, irmão. Qué lindo versículo, Por que o hermano. Espírito Santo faz esse registro? Por quê? ¿Por qué el Espírito Santo versículo, registra. ¿Por qué el
Espíritu Santo registra esto? Será que interessa para nós ¿Será que es interesante para nosotros saber que plateiros trabalharam ali? saber que plateros trabajaron Que allí? perfumistas trabalharam Que ali? perfumistas trabajaron O que allí? isso nos interessa? ¿De qué nos interesa eso? Aparentemente nada. Aparentemente de nada. Ah, mas um verso tão importante. Pero es un verso tan importante. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Veja o trabalho de um ourives. Vea un trabajo de un platero. Ele precisa ter um tato muito fino, Él necesita tener un tacto muy fino, muito sensível, muy sensible, muito delicado. muy delicado. Ele é ourives, Él es un platero, uma profissão de alto valor naquele tempo. una profesión de alto valor en aquel tiempo. Poucas pessoas eram ourives. Pocas personas eran plateros. Um trabalho muito profissionalizado. Un trabajo muy profesionalizado. E os perfumistas? Y los perfumistas, Um nariz muito aguçado, una nariz muy aguda, um nariz especial. una nariz especial. O que diz o versículo 8? ¿Qué es el versículo 8? Que quando o muro estava sendo reedificado, Que cuando el muro estaba siendo reedificado, os ourives e os perfumistas foram ao muro. los plateros y los perfumistas fueron al muro. Imagine um ourives carregando pedras. Imagine un platero o un joyero cargando piedras. Ele seria atrapalhado na sua profissão, no seu ofício, Él sería atrapado en su profesión, en su oficio, porque ele precisa de um tato fino. ¿no? Sim. Porque él necesita un tacto fino. Se você carregar pedras o dia inteiro, Si usted carga piedra el día entero, você não vai conseguir consertar um relógio no fim do dia. usted no va a conseguir arreglar un reloj al fin del día. Suas mãos estarão tremendo. Sus manos van a estar Você temblando. carregou peso. Usted cargó mucho peso. Aí estavam os ourives, Pero ahí estaban los plateros carregando pedras. cargando piedras. Ali estavam os perfumistas, Ahí estaban los perfumistas no meio da poeira, en medio de todo el polvo, prejudicando o seu nariz tão perjudicando sensível. su nariz. Por quê? ¿Por qué? Qual é o princípio aí? ¿Cuál es el principio aquí? Eles consideraram Ellos consideraban a glória de Deus, la gloria de o Dios, retorno da glória de Deus, el retorno de la gloria de Dios, mais importante más importante do que os seus ofícios particulares. de que sus oficios Ah, particulares. que o Senhor nos ajude, irmão. Oh, el Señor nos ayude, hermano. Que o Senhor ajuste as nossas Que el vidas. Señor ayude a nuestras vidas. O retorno da glória de Deus El retorno de la gloria é de Dios muito mais importante es mucho más do importante que os nossos ofícios que particulares. nuestros oficios Não particulares. importa se você é um médico, No importa si usted es un se médico, você é um odontólogo, se usted es se odontólogo, você é um engenheiro, se usted es se você é um ingeniero, empresário, si usted es un empresario, não importa. no importa. O retorno da glória de Deus El retorno de la gloria de para Dios sua casa para su casa é muito mais es importante. mucho más Que importante. o Senhor nos ajude Que el Señor nos a ayude cooperar com tudo que nós somos, a cooperar con todo lo que somos, tudo que nós temos, todo lo que nosotros tenemos, para que a glória de Deus retorne ao para seu que la povo. gloria de Dios retorne. Nós somos mordomos, Nosotros somos mayordomos, mordomos. mayordomos. Que o Senhor nos encontre fiéis. Que el Señor nos halle fieles. Tudo que Ele nos tem dado Todo lo que Él nos ha dado é para Ele mesmo, es para Él mismo, é para a edificação da sua casa. para edificación de su casa. Essa é a obra mais sublime. Esta es la obra más sublime. Um dia tudo passará, Un día todo pasará, todo passará, mas a igreja pero la iglesia será colocada numa vitrine de observação será colocada en una vitrina de observación para anjos e para demônios. para ángeles y demonios. E eles olharão para a igreja Ellos mirarán a la e iglesia. sabe o que eles verão? ¿Y saben lo que ellos verán? A profunda graça e misericórdia de Deus, La profunda gracia y misericordia de Dios que encontrou lugar em vasos que encontró lugar en vasos que eram deformados, que eran deformes, mas que por causa da graça mas porque por causa de la gracia comprendieron tudo que eles são, todo lo que ellos son, tudo que eles têm, todo lo que ellos tienen pertencem ao Senhor. pertenece al Señor. Então, pela igreja, Entonces, por la a iglesia, multiforme sabedoria de Deus la multiforme sabiduría de Dios se torna conhecida. se vuelva De conocida principados e potestades, a principados y potestades. nos ajude o Senhor. Señor nos ayuda. Somos mordomos. Somos mayordomos. João Calvino Juan el Calvino disse uma frase interessante sobre isso. dice una frase interesante sobre esto. Ele disse assim: Él dice así: nós devíamos considerar nosotros debíamos considerar tudo que temos, todo lo que tenemos, todas as bênçãos de Deus que temos recebido, todas las bendiciones de Dios que hemos recibido, como empréstimos por um dia. como préstamos por un día. Empréstimos por um dia. Préstamos por un día. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos Que ayude. o Senhor nos dê esse coração. Que el Señor nos dé ese corazón. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, mais uma vez, confiamos a Ti a Tua palavra. Señor, una vez más confiamos a ti tu palabra. Confiamos na soberania do Espírito Santo Confiamos en la soberanía del Espíritu Santo. e no Teu desejo de misturar a Tua palavra com fé nos nossos corações. Que nos dio el deseo de añadir a tu palabra fe en nuestros corazones. Ajuda-nos, Senhor. Ayúdanos, Señor. Socorre-nos em nossa debilidade. Socórrenos en nuestra debilidad. Ganha o nosso coração. Gana nuestro corazón. Ajuda-nos a viver como mordomos fiéis. Ayúdanos a vivir como mayordomos fieles. Que a Tua glória retorne à Tua casa, Senhor.
Que tu gloria retorne a tu casa, Señor. Mede-nos, Senhor. Mídenos, Señor. Julga-nos, Senhor. Júzganos, Señor. Nós te pedimos. Te pedimos. Em nome do Senhor En el Jesus. nombre del Señor Jesús. Amém. Amén.